Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 10. Capítulo 4. Dramático. Reino de Hanoa, a cidade mágica de Sharia. Em uma área desta cidade, densamente povoada por estudantes, havia uma velha mansão com vários problemas. Um único degrau pela calçada levava a um jardim mal cuidado e, logo adiante, a uma porta quebrada. As paredes e tetos foram danificados pela água e o telhado mostrava vazamentos sempre que chovia. Havia uma lareira que podia não estar mais funcionando, e as paredes externas estavam cobertas por musgo e videiras murchas. Em suma, estava menos para uma casa e mais para uma ruína abandonada. Quer mais? A casa era assombrada. Mas, surpreendentemente, havia um homem chamado Rudeus Greira pensando em se mudar para lá. O ex-aventureiro de Rankia e atual aluno da Universidade de Magia, Rudeus, comprou a casa para ele e sua futura esposa ocuparem. Gosto peculiar, com certeza. Muitas pessoas não escolheriam um lugar desses para começar a vida de recém-casado. Um homem atendeu ao pedido deste cliente, Balda do Largo Vazio, um artesão e renovador, e um arquiteto especialista afiliado à Guilda dos Magos do Ducado de Bacheira. Ele tinha 30 anos de experiência em uma área que abrangia tudo, desde o projeto de criação de um edifício até a sua construção. Tendo adquirido as suas habilidades no país sagrado de Miris, ele possuía uma notável série de realizações em seu currículo, como a construção de um prédio escolar independente para a Universidade de Magia. Balda era um homem meio teimoso, mas também um homem cujas habilidades eram inegáveis. Ele sempre estava com seu martelo ao seu lado, e se encontrava algo de que não gostava, mesmo que fosse a casa de um estranho, a derrubava e reconstruía. Esse era um temperamento digno de um artesão. Ele batia em qualquer coisa com o seu martelo, fossem edifícios ou até mesmo as suas próprias pupilas. Foi assim que adquiriu outro apelido, Balda, o martelo. Ah! Aqui estamos. Você deve ser o atoleiro. Ouvi dizer que vai se casar. Quem deu as boas-vindas ao artesão foi o próprio cliente, um homem conhecido nas ruas como Rudeus Atoleiro, embora mais carinhosamente chamado de atoleiro, inclusive pelo artesão. Sim. Estou em suas mãos, Sr. Balda. Balda conhecia Rudeus. Talhan era seu velho amigo, e tinha ouvido falar de Rudeus através da companheira dele, Elina Lise. Fico feliz por ter comprado uma casa para minha nova esposa, mas, como pode ver, ela precisa de alguns reparos. Bem, por que não me deixa dar uma olhada? Fique à vontade. Assim que começaram a entrar na casa, o artesão franziu as sobrancelhas. Ei, o que é isso aqui? Esta porta está em mau estado. Parece até que foi arrancada das dobradiças. Ela não encaixa direito e não dava nem para abrir, então não tivemos escolhas a não ser quebrar, explicou Rudeus. Honestamente, resmungou o anão. Vocês, crianças, gostam mesmo é de quebrar tudo. Não mostram respeito nenhum pelas coisas. Concordo plenamente. O cliente ignorou as palavras raivosas do artesão com a maior facilidade do mundo. Ele falou como se não tivesse nada a ver com a destruição da porta. O artesão não se importava muito com esse tipo de atitude, mas resolveu conter os seus comentários. Ele tinha ouvido que Rudeus Atoleiro era, quando provocado, um indivíduo aterrorizante. Então, o que você quer fazer com a porta? Como assim? Perguntou ele. A qualidade dos materiais, design e coisas do tipo. Se não tiver preferência, seguirei a minha própria vontade, explicou Balda. Não tenho nenhuma preferência no que diz respeito aos materiais, mas gostaria que fosse uma porta resistente. Além disso, adicione uma aldraba. Fechado. Afinal, é a porta da frente. Depois disso, os dois foram para dentro, onde o artesão mais uma vez demonstrou uma expressão de emoções mistas. Isso aqui está uma baderna mesmo. E, está? O piso é estranhamente bem feito, mas as paredes e o teto, se comparados, são um trabalho de qualidade duvidosa. É quase como se o porão fosse a parte mais importante da casa e o resto todo só um bônus. Você pode dizer isso tudo só de relance? Claro que posso. Os olhos de Balda podiam facilmente dizer o que era ou não era bem feito. O chão, as escadas, o segundo andar, a sala de jantar, a cozinha e a lareira eram todos trabalhos sólidos. Ele poderia dizer que um construtor talentoso havia colocado tanto suas habilidades mágicas quanto arquitetônicas à prova para criar isso há 100 anos. Mas uma outra pessoa havia feito reformas nas paredes e no teto. Foi aí que começou o problema. Bem, dá para consertar isso bem rápido. As palavras do artesão foram reconfortantes. Aliviado, o cliente o conduziu a uma ampla sala de jantar. Uma sala grande, hein? E a luz do sol até que não está ruim, disse Balda. E quanto à lareira? Vejamos.
Os olhos do anão brilharam ao se deparar com a lareira que poderia ser ou não utilizável. Esta é uma bela lareira. Um pouco velha, mas deve ser melhor nem mexer nela. Tem certeza? Aqui, olha essa marca cinzelada aqui. Balda apontou para o emblema que Rudeus tinha certeza que já havia visto em algum outro lugar. Esta é a marca de um artesão gênio. Seu nome se perdeu no tempo, mas, no reino Assura, os implementos mágicos com esta marca são bem caros. Mas a maioria deles são aparelhos menores. Quem pensaria que a mesma pessoa teria criado uma lareira toda em um lugar como este? O cliente voltou a pensar na marca do diário que encontrara nesta casa há poucos dias, finalmente percebendo quão semelhante era ela com esta. O dono original da casa parecia ter construído tudo sozinho. Então, o que quer fazer com este cômodo grande? Perguntou Balda. Essa é uma boa pergunta. O que você normalmente faz com um destes? Bem, é uma grande área. Coloque uma mesa grande e poderá usá-la para festas. Mantenha outra ala da casa livre. Se algo acontecer e você não puder usar este cômodo, então poderá usar aquele. Então ficaria a maior parte do tempo sem usar? Normalmente não. Então, veja bem, para a maioria de nós, que vivemos vidas normais, uma sala grande é mais que o suficiente. Suponho que você esteja certo. Então vamos usar o cômodo da outra ala como um saguão. O artesão e seu cliente continuaram a conversa enquanto se moviam para o próximo cômodo. Você também tem duas cozinhas. Embora uma delas não tenha forno. Então devo presumir que ela nunca foi usada? Perguntou Rudeus. Tem um cano de drenagem, então provavelmente era usada para lavar e banhar. Ah, então é um banheiro. O artesão olhou para a cozinha e depois para a área de lavagem. Ele verificou se havia deterioração e entupimentos no encanamento e, depois, concordou. Este lugar está bom, não precisa de nenhum reparo. Está bem limpo, e deve ter sido bem usado. Embora no começo possa não ter sido tão utilizado. Há algo que eu gostaria de pedir, disse o cliente, seguindo a sua deixa. Os olhos do artesão brilharam. Você parece achar que algumas dessas coisas seriam interessantes. Mas não tem os materiais para isso, então pode custar caro. Vou criar essas coisas com a minha magia. Tudo planejado, e? Muito bem. Vamos ver o que podemos fazer. E assim o cliente confiou a sua ideia ao artesão. No dia seguinte, 10 subordinados de Balda se reuniram e as reformas começaram. Parte 1. Porta. De manhã bem cedo, uma enorme porta de madeira cara e ajustada para caber no portal foi preparada. Do lado de fora da robusta placa de madeira havia uma aldraba em forma de leão, com um círculo mágico desenhado na borda da porta, sendo uma medida de segurança. Não é muito, mas se alguém tentar arrombar a porta, um barulho bem alto irá ecoar por toda a casa, disse o anão. Também pode servir como um alarme. O cliente audaciosamente riu da ideia do artesão. Parte 2. Área de lavagem. Sob os cuidados qualificados do artesão, esta área estava passando por uma grande mudança. Primeiro, foi colocada uma partição para dividir a área em duas. O piso de pedra foi substituído por ladrilhos, que foram inclinados em direção a um ralo em um canto do cômodo. Em outro canto, foi instalada uma caixa de pedra grande o suficiente para que 3 pessoas deitassem nela. A parte baixa foi ligeiramente ajustada para que a caixa pudesse ser ali colocada. Em seguida, foi instalada uma janela bem perto do teto. Para exatamente o que serviria esse cômodo. Parte 3. Porão. O cliente e o artesão fizeram uma pausa no porão escuro. Esta é uma boa área para um porão. Da forma como foi construído, será difícil ver ratos por aqui. Sim. Bem, a respeito desta porta escondida. Atrás dela, gostaria que você criasse um cômodo bem assim. Por que você quer algo tão estranho? Ah, deixa pra lá. Não vou falar nada. Sou um bom seguidor de Mires, mas parece que você não é. Máquinas e materiais foram levados para o porão, tudo para atender aos desejos do cliente, e as manchas nos cantos da porta escondida foram completamente removidas. 2 semanas depois, quando as reformas foram finalmente concluídas, o cliente apareceu com a sua esposa. Ah, me pergunto o que é que você quer me mostrar. Estou tão curiosa. Você parece estar lendo essas coisas em um pedaço de papel, Sylph. Você por acaso saiu reunindo informações e já descobriu tudo? E? O que você quer dizer? Não faço ideia do que você está falando. Rudeus flertou com a sua esposa enquanto ela continuava fingindo estar surpresa e emocionada, e os dois caminhavam pela neve. Parece que, enquanto eu não olhava, a garotinha honesta que eu conhecia aprendeu a mentir. Agora que penso nisso, eu talvez devesse estar feliz.
Mas se você continuar mentindo com essa ousadia toda, fico preocupado que volte a mentir para mim no futuro. Isso também é culpa sua, Rude. Se você usar o nome da princesa Ariel, é óbvio que eu vou descobrir. Sinto muito. Eu fico ansiosa quando você não me conta nada, sabe? Digo, você é tão bonito, Sylphie se interrompeu. Acha que eu iria te trair? Isso é perturbador. Não, digo, você sabe. Não sou muito, digo, meus peitos. Eles são meio pequenos. No momento em que o homem viu o olhar ansioso no rosto da sua esposa, um sorriso se espalhou pelo seu. Como assim? Você está preocupada com o tamanho do seu peito? Não se preocupe, este velhote aqui acredita na igualdade. Não faço discriminações. Ha ha ha. Velhote? Ah, ei, não comece a me tocar assim do nada. As pessoas estão vendo. Sim, madame. Sinto muito. Quando chegaram à casa, o homem estava quieto, igual um cachorro com o rabo enfiado entre as pernas. Sua esposa ajeitou os óculos escuros que usava e resmungou, frustrada. Considere a hora e o lugar. Deixe essas coisas para a noite, no quarto. Entendeu? Sim, senhorita Silfiette. Nunca mais farei isso novamente. Ah, mas se você realmente não conseguir se segurar, então, Ou? Você vai ter que falar, garota, os ouvidos deste velhote aqui não são mais como costumavam ser. Os dois deram uma olhada em sua nova casa. Antes, o musgo tampava as pedras e a era serpenteava por todo o exterior da casa. As janelas estavam quebradas e a porta da frente arrombada, fora do portal. A propriedade de Rudeus exalava uma atmosfera misteriosa, como se fosse a morada de uma bruxa. Agora, as pedras cobertas de musgo foram todas limpas e polidas, e uma nova camada de tinta completamente branca foi aplicada nas paredes externas. O telhado, antes tão fosco que não dava para saber qual era sua tonalidade original, adotava agora uma coloração verde brilhante. Portas duplas acastanhadas e robustas foram instaladas na entrada. As portas tinham aldrabas em forma de leão, feitas com ouro cintilante, e pareciam quase cães de guarda. Vendo isso, a esposa cobriu a boca. O que você acha? O que eu acho? Escolhi uma cor parecida com a sua cor de cabelo original para o telhado. Você podia não gostar do seu cabelo, mas eu realmente gostava. Hein? Ah, entendo. Ah, ela manteve a mão à boca, seus olhos cheios de admiração enquanto olhava para a casa. Venha, vamos entrar e ver o resto. Os dois entraram. Havia um tapete na entrada da frente, onde poderiam limpar os pés, uma representação dos sentimentos do cliente à cultura deste mundo de usar sapatos dentro de casa. À direita está a sala de jantar. À esquerda está a sala de estar. Qual você prefere ver primeiro? Que tal a de jantar primeiro? Então você prefere a sala de jantar. Muito bom. Tenho certeza de que, assim que ver, gostará ainda mais deste lugar. Por aqui. O nervosismo do cliente estava transparecendo em sua fala, como se ele fosse um tipo de vendedor de carros. Os dois caminharam do vestíbulo até um cômodo à esquerda. O lugar anteriormente grande e vazio havia passado por uma grande transformação. Primeiro, foi adicionada uma enorme mesa. Estava vazia no momento, mas parecia capaz de acomodar 10 pessoas. As paredes foram revestidas com papel de parede branco e, no canto, havia um vasinho com um arranjo de flores. A grande lareira havia sido reparada com tijolos vermelhos novos, capazes de realçar o resto do ambiente. Uau, isso é incrível! Podemos comer aqui ou na sala de estar, disse o homem. O que vamos fazer com uma mesa tão grande? Tenho certeza de que a usaremos quando tivermos convidados. Ah, agora faz sentido. Você está certo. Receberemos convidados. A garota tirou os óculos escuros e coçou a parte de trás das orelhas. Ele estendeu a mão e afagou a cabeça dela, sempre com um olhar afetuoso em seu rosto. O cliente, sem dúvidas, estava pensando não apenas nos convidados em potencial, mas também em ocupar as cadeiras da mesa com os seus filhos. Então tá. Para a sala de estar. Eles foram para a sala de estar. Exposto diante deles estava um enorme espaço acolhedor, voltado para a família. Sofás foram colocados ao redor da lareira. Havia uma mesa próxima com uma jarra e alguns copos descansando em cima dela. O artesão demonstrou magnífica engenhosidade ao concretizar o desejo por uma casa naturalmente relaxante do cliente. Isso é incrível. Posso sentar? É claro que pode. Ah, mas por favor, não precisa mencionar que as almofadas são duras, já sei disso. Mas me disseram que elas vão ficar mais fofas com o uso.
Eu ainda nem sentei. Na verdade, Rudy, faz um tempo que você está falando de um jeito estranho. Só estou um pouco nervoso. Sua esposa cautelosamente se sentou no sofá. Não tem nada de duro. O cliente se acomodou ao lado de sua esposa. Ele então passou um braço ao redor do seu ombro e os dois se encararam, seus olhares se conectando. Sua esposa suavemente fechou os olhos. Ele a levantou de novo. Por que não vamos ver o próximo cômodo? É a cozinha. A propriedade Rudeus possui uma fantástica área para preparação de refeições. Venha conferir. Tá. Além do forno de pedra existente, a cozinha também contava com uma variedade dos mais novos equipamentos de cozinha. Havia um balcão grande o suficiente para carnear um javali inteiro, além de um fogão com uma panela gigantesca. Havia também tonéis, potes e recipientes de barro para fins de armazenamento. Isso é tão normal. Com certeza é. Quando a expressão do seu marido se tornou solene, a esposa, por sua vez, deu seu próprio aceno solene. Depois disso, foram para a próxima área, a área de lavagem. Caminharam pelo corredor e entraram pela porta de entrada. Quando fizeram, a esposa inclinou a cabeça. Isso é bem pequeno. Havia um enorme balde e uma tábua de lavar ali, e nada além disso. Era espaço mais do que suficiente para lavar roupa, mas o que chamou a sua atenção foi a porta mais ao fundo. Dê uma olhada. O cliente conduziu a sua esposa pela porta. A visão que a esperava era a de uma enorme banheira. Antes, não era nada além de um cômodo simples sem um forno de pedra, grande demais para ser usado só para lavar roupas. Uma segunda área de cozinha deserta. Agora, o chão foi substituído por ladrilhos, e na extremidade do cômodo, havia uma enorme banheira cheia de água morna. O ângulo fora preparado de tal forma que a água escorria suavemente pelo ralo que fora instalado. O cômodo que antes tinha um piso de pedra era agora um banheiro elegante. Será que isso é uma banheira? Perguntou a sua esposa. Eu devia ter imaginado que você adivinharia. Então você sabe o que é uma banheira? Ah, sim. Tive um pouco de experiência com elas enquanto morava no Palácio Real. Mas é a primeira vez que vejo uma tão grande. É isso que chamam de fonte termal? É um pouco diferente de uma fonte termal. Ela não conseguiu esconder a sua surpresa. O cliente a observou com uma expressão de curiosidade. Era quase possível ouvir sua sinistra voz interior dizendo: estou ansioso para tomarmos banho juntos, só pela expressão em seu rosto. Coloquei água só para te mostrar, mas normalmente vou deixar vazia. Certo. Depois você pode me ensinar como usá-la. Ah! Ele de repente jogou os braços ao seu redor. Parecia que fora dominado pela emoção das suas palavras. Nossa, o que é isso? Demandou ela. Fiquei preocupado com como faria você tomar banho comigo. Então, quando te ouvi dizendo isso, simplesmente não pude evitar, disse o cliente. Você estava mesmo preocupado com isso? Uma banheira não é algo que você usa sozinho, é? A princesa está sempre com os seus acompanhantes. Eu já até ajudei ela a se lavar. Em algumas tribos há um costume onde a esposa e o marido lavam os corpos um do outro. Já ouviu falar disso? Não ouvi. Isso me parece meio constrangedor, mas vou me esforçar. Assim que a conversa acabou, subiram as escadas e chegaram ao segundo andar. O teto foi lindamente restaurado com painéis brilhantes de madeira, eliminando todas as preocupações que poderiam existir com goteiras que surgiriam com a chuva. O cliente levou a sua esposa direto para a porta mais distante. No momento, este é o único cômodo do segundo andar que eu remodelei. Ah, ficou incrível. Sua esposa regalou os olhos, surpresa, assim que entrou. A coisa mais notável no quarto era, é claro, a enorme cama, grande o suficiente para 3 pessoas dormirem confortavelmente. Havia apenas um travesseiro ali, o favorito do cliente. Por que uma cama tão grande? Isso é óbvio, é claro. É para que possamos nos divertir de verdade quando estivermos sozinhos. Ah, então é isso. Acho que faz sentido. He. Ambos mostraram sorrisos de orelha a orelha. Então apresentei a nossa nova casa a Sifi, assim como seria feito em um documentário. Ela sentou na cama e se aninhou a mim. Estava de bom humor, com um enorme sorriso no rosto. Fiquei feliz por ela ter gostado do lugar. Eu queria empurrá-la para baixo e ir direto para o negócio de marido e mulher, mas havia um outro assunto sobre o qual eu queria conversar. Sylvie, já fazem aproximadamente 3 semanas desde que anunciei o nosso noivado. Sei que não faz muito tempo, mas precisamos tirar um tempo para discutir o assunto. Sim.
A razão pela qual eu estava falando de forma tão rígida era por se tratar de uma conversa séria. Sylvie também percebeu isso, já que se endireitou. Embora eu tenha dito que nos casaríamos, para ser sincero, não sei o que devo fazer. Fui em frente e comprei esta casa, mas, honestamente, não posso deixar de sentir que estou apressando as coisas. Não acho isso. Estou muito feliz com tudo o que você fez. Na verdade, sou eu que me pergunto se não há problema em morar em um lugar tão luxuoso. Sério? Fico feliz em saber que você não acha isso problemático, mas gostaria de discutir o que acontecerá no futuro. O futuro. Quando falei isso, seu rosto ficou vermelho e ela, por algum motivo, começou a ficar inquieta. Estou bem com quantos você quiser. Mas o sangue élfico que corre nas minhas veias é forte, então pode ser um pouco difícil de me engravidar. Sim. Isso foi incrivelmente sexy de se ouvir. Afinal, esse não era o Japão moderno. Eu ficaria desapontado se soubesse que ela pretendia adiar a gravidez por razões financeiras, embora tivéssemos acabado de nos casar. Isso mesmo. Eu era leal aos meus instintos. E, com isso, falo a respeito do instinto animal de se reproduzir. Em outras palavras, fazer bebês. Mesmo assim, eu pretendia ser compreensivo com a sua carreira. Mas o que você vai fazer a respeito do seu trabalho para a princesa Ariel? Eu não sabia o que a princesa pensava a respeito disso tudo, mas não via como Sylvie poderia continuar com o seu trabalho de guarda-costas no caso de engravidar. Suponho que eu ou outra pessoa poderíamos assumir o seu lugar em uma batalha, mas esse não era o único serviço de um guarda-costas. Como assim? Perguntou ela. Não seria difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Já discuti a respeito disso com a princesa. Fazia sentido. Planejamos ficar neste país por no mínimo mais 2 anos, e mesmo assim, não é como se fossemos marchar para o Reino Assur assim que nos formarmos. Vamos esperar pelo menos mais uns 5 anos. Então, parecia que Sylvie não tinha a menor intenção de abandonar o seu trabalho de guarda-costas. O fato de a desistência nunca ter sido mencionada dizia muito sobre a força de seu vínculo com Luke e Ariel. Me perguntei o que a velha Sylvie, aquela que era totalmente dependente de mim, diria. Ela talvez se ofereceria para abandonar tudo e me seguir. Isso também me deixaria feliz, mas... Desculpa. Agora que penso nisso, é meio injusto com você, não é? Você me deu uma casa tão magnífica, mas não poderei passar muito tempo nela, tudo por causa do meu compromisso com Ariel. Acho que não mereço nem ser a sua esposa, mereço? Ela abaixou a cabeça, o rosto cheio de tristeza. Neste mundo não havia nenhuma lei estabelecida de que o homem trabalharia enquanto a mulher ficaria em casa, talvez porque não houvesse tanta diferença no poder social entre homens e mulheres. Ainda assim, isso costumava ser o normal. Será que não sou boa o suficiente? Perguntou Sylvie, seus olhos marejados de lágrimas. Me senti meio que culpado. Passei 2 anos em abstinência. Uma vez que a minha libido foi restaurada, a emoção incandescente que foi reprimida por aqueles 3 anos, veio à tona, e o único pensamento em minha cabeça era, Sylvie, alguém com quem vou conseguir transar. Não acho que isso fosse algo necessariamente ruim. Afinal de contas, foi Sylvie quem começou com isso, até mesmo me dando um afrodisíaco e me deixando fazer o que quisesse com ela, mesmo sendo a sua primeira vez. Mesmo comigo sendo um viciado em sexo que irritava até mesmo o povo fera. Se ela me achava assustador, não deu qualquer sinal disso. Quando acordei na manhã seguinte, ela olhou para mim e sorriu. Se não fosse agora, quando seria? Se não fosse Sylvie, quem seria? Se eu voltasse a hesitar e ela acabasse se casando com outra pessoa, tinha certeza de que me arrependeria pelo resto da vida. Se ela fosse tirada de mim, espera, era isso mesmo. Sylvie já me pertencia. Você é minha, Sylvie. E, sim. Sou sua, Rude. Então, por favor, case comigo. Pensando bem, podia ser a primeira vez que eu pedia isso diretamente. Sim, suas bochechas esquentaram enquanto ela respondia. Soltei um breve suspiro de alívio. Por favor, não se preocupe com o seu trabalho de guarda-costas. Eu vou cuidar da casa. Você só precisa fazer o que precisar fazer. Sim. Bem, eu gostaria que, se possível, você de vez em quando dormisse comigo. Hein? Opis. Meus desejos sexuais estavam escapando. Por dormir, você quer dizer aquilo? Perguntou ela. Não, só se você quiser, é claro. Se não estiver preparada para isso, posso só palpar os seus seios e já está bom. Vou tentar o meu melhor, tá? Não quero que você se contenha por minha causa, sabe?
Sim, mas também não precisa se forçar. Quando estiver cansada, precisa se recuperar. Se me deixar te tocar um pouco antes de irmos para a cama ou depois de acordarmos, eu mesmo cuidarei de tudo. Meus desejos estavam simplesmente vazando pela minha boca. Então, parando para pensar, de qualquer forma, não havia nenhum motivo para fingir calma para Sylvie. Isso era o que eu era. Você gosta tanto assim dos meus seios? Eu amo eles, falei. Mas Luke disse que não há nada de atraente neles. Não confie em nada que um jovem de conversa mole como aquele diz. Quanto mais jovem era o cara, mais obcecado era por seios maiores ou menores. Mas essa não era a parte importante. Era o coração. Não é, eremita amante de seios? Mas o meu peito não é só um pouco diferente do seu? Isso não é verdade. O meu peitoral é todo esculpido, os seus são pequenos e lindos seios. Eles são totalmente diferentes. Se não acredita em mim, por que não tenta tocar no meu? Certo, tá bom. Estufei o meu peito e Sylvie gentilmente estendeu a mão para sentir. É verdade, são completamente diferentes. Os seus são meio duros. Resmunguei. Flexionei o peito, levando Sylvie a entrar em pânico e afastar a mão. Esses peitorais são seus, então você está livre para tocar sempre que quiser. Os meus também são seus, mas pense bem na hora e lugar em que vai tocá-los. Que tal agora? Mas estamos tendo uma conversa aí, importante, não estamos? Ah, sim. Tínhamos desviado um pouco do assunto. Certo, de volta ao que eu queria falar. Vamos nos comunicar abertamente um com o outro sempre que precisarmos ou quando estivermos insatisfeitos com algo, certo? Isso manterá nossa vida de casados pacífica, resumi às pressas. Sylvie acenou com a cabeça. Sim, concordo. E, aproveitando, há algo que você também queira me dizer? Sylvie pensou por um momento, então baixou os olhos. Com uma expressão triste no rosto, sorriu e disse. Só não desapareça do nada, tá? Sim. Isso mesmo. Quando alguém sumia de repente era de partir o coração. Entendo. Não vou desaparecer do nada. Eu tinha dolorosamente descoberto quanto doía quando alguém que você ama de repente te abandonava. Com isso, nossa conversa importante meio que acabou. Provavelmente ainda havia uma e outra coisa que precisávamos conversar e resolver, mas, no momento, isso já era o suficiente. Bem, então, posso? Vá em frente. Havia uma expressão de nervosismo em seu rosto enquanto ela empurrava o peito em minha direção. Estendi a mão para tocá-los, mas me contive. Da última vez, avancei igual um animal. Desta vez, queria priorizar a gentileza com ela acima dos meus próprios desejos. Então a tomei suavemente em meus braços e com calma, a empurrei para a cama. Você não vai apalpar? Isso é para amanhã e para a noite. Certo. Olhamos um para o outro, nossos rostos próximos um do outro. Eu podia ver o meu rosto refletido em seus olhos úmidos. Ela os fechou suavemente. Afaguei a sua cabeça e lhe dei um beijo estranho. Naquela noite, arrastei o meu corpo letárgico até o porão. Não havia nada na área de armazenamento subterrâneo, já que tínhamos acabado de nos mudar. Estava vazia, exceto por algumas prateleiras que tinham sido instaladas. Fui ainda mais fundo e coloquei minha mão na porta escondida que havia sido restaurada pelo artesão anão. Antes. Era uma porta barulhenta que rangia e fazia barulho sempre que abria ou fechava. Apesar de chamar de porta oculta, as bordas costumavam estar tão sujas que dava para perceber mesmo de relance. Agora. O dispositivo que abria e fechava a porta tinha sido substituído, com uma ampla aplicação de óleo para garantir que não faria qualquer som. Os painéis nas paredes do porão também tinham sido completamente restaurados. Ninguém faria ideia de que havia uma porta escondida no local. Eu silenciosamente abri a porta. Escondido lá dentro estava um pequeno santuário de madeira não envernizado. Era lá, dentro de um altar construído com uma pedra negra e lustrosa, que minha relíquia sagrada estava. A velha sala de pesquisa empoeirada foi completamente limpa e transformada em um espaço de adoração. Lá, no silêncio da noite, enquanto tudo mais dormia, ofereci uma prece ao meu Deus nesta nova terra sagrada. Capítulo 5. Preparações para a recepção do casamento. Passou uma semana desde que as reformas foram concluídas. Ariel deu 7 dias de folga, como um gesto de consideração, para Sylvie, e eu aproveitei esse tempo todo para ser mimado por ela e, em troca, também a mimei. Passamos noites românticas, tão doces quanto mel, juntinhos. Ou ao menos era o meu desejo. Mas não foi o caso.
Agora que eu era o rei de meu próprio reino, havia coisas que precisava fazer. Neste mundo, parecia que, quando recém-casado, convidar os amigos mais íntimos para uma refeição após comprar uma casa era como uma norma. Não era só a inauguração da casa, mas algo que era feito especificamente quando fosse se casar e comprar uma casa nova. Em outras palavras, uma recepção de casamento. Eu e Sylvie nos sentamos em um dos sofás da sala de estar com as nossas cabeças chegando a doer. Abaixo de nós estava o motivo para o nosso estado, a lista de pessoas para quem enviaríamos convites. Havia também um mapeamento para determinar os assentos. Realmente temos um grupo de amigos bem diversificado. Eu estaria convidando Elinalise, Zanoba, Julie, Cliff, Linia, Porcena e Badgad. E ainda tinha que decidir se também convidaria Gênios e Soldato ou não. Sylvie estaria convidando Ariel, Luke e outros 2. Seriam, ao todo, umas 11 pessoas. Eu gostaria de também contar com a presença de Paul e minha família, mas não poderia convidar pessoas que estavam sabe-se lá onde. Até enviei uma carta informando sobre o meu casamento, mas quem sabia quanto tempo levaria para receberem. Temos a realeza, gente fera, um demônio, uma escrava, uma aventureira, e algumas dessas pessoas não conseguem nem ficar de boca fechada. Prevejo problemas. Linia e Porcena ainda tinham rancor de Ariel, e eu já podia imaginar as faíscas voando assim que se encontrassem. Se fosse uma cerimônia de casamento do meu mundo anterior, poderíamos apenas colocá-las em extremidades opostas do ambiente para evitar que se encontrassem, mas mesmo os maiores cômodos desta casa não eram bem salões de baile. Acha mesmo? A princesa Ariel não causaria qualquer rebuliço em uma situação como esta, disse Sylvie. Ainda assim, eu não gostaria que ela ficasse de mau humor por causa de algo que pode acabar acontecendo na nossa festa. Talvez seja melhor dividirmos tudo em 2 partes, evitando confusão. 1. Mas a princesa Ariel realmente quer conhecer os outros, ainda mais considerando que alguns de seus amigos ocuparão cargos importantes no futuro. Imaginei Ariel ficando toda animada enquanto passava sua maquiagem, dizendo, é a minha chance. As recepções de casamento costumam ter muitos homens sensuais que são difíceis de encontrar. Não, eu sabia que não era isso que ela queria. A princesa queria construir conexões com os outros alunos especiais. Afinal, ela estava calculando tudo. Tudo bem, então vamos convidá-la com o aviso de que não somos responsáveis pelos atos de ninguém. Então o único problema que sobra é a ordem dos assentos. Não achei que poderiam simplesmente sentar onde quisessem. Mas, ainda assim, seria difícil colocá-los em ordem de importância. Que ordem poderíamos assumir para não ofender ninguém? Badgad era um rei demônio em atividade, então era com a maior autoridade de todos, mas logo depois estavam Ariel, Zanoba, Linia e Porcena. Um verdadeiro monte de gente da realeza ou equivalente a isso. Além do mais, Cliff parecia ser o tipo de pessoa que reclamaria se fosse colocado na outra ponta da mesa. Não, espera, apesar da sua personalidade, ele aprendeu etiqueta da corte. E, por mais surpreendente que possa parecer, podia não criar problemas com isso. Além do mais, contanto que colocássemos Elinalise com ele, ela nos cobriria. Julie era quem tinha o menor status de todos, sendo uma escrava, então seria quem se sentaria mais afastada. Mas eu não queria deixar ela longe de Zanoba. Ela ainda era uma criança e não era completamente fluente no idioma. Além disso, também era minha aluna. Devia haver algo que eu pudesse fazer. Que tipo de status os acompanhantes da princesa têm? 1. São nobres de posição intermediária. Com base no que Sylvie falou, presumi que fossem mulheres. Decidir onde acomodá-las estava se provando difícil. E o mesmo podia ser dito a respeito de Luke. Provavelmente não seria bom colocá-lo muito longe da princesa. Não achei que fosse provável, já que os convidados seriam apenas os meus amigos, mas seria ruim se Ariel acabasse de alguma forma sendo assassinada. 1. Não esquecemos de ninguém? Perguntou Sylvie enquanto olhava para a lista. Também olhei. Esquecemos alguém? Quem poderia ser? Não achei que tivéssemos. Ou será que ela estava falando da senhorita Goliad? Ah, é mesmo. Senhorita Nana Roshi. Precisamos convidá-la também. Verifiquei os nomes só para ter certeza, e Seta Estrela Excelente não estava entre os listados. Eu tinha mesmo esquecido dela. Porém, imagino se ela vai mesmo vir, falei. Tenho certeza que sim. Acho que podemos pelo menos convidá-la. Eu não pretendia excluí-la, mas ela parecia ter se fechado completamente para este mundo. Depois de termos feito toda a preparação, o que vamos fazer se ninguém aparecer? O episódio de Natal de um certo anime me veio à mente.
Um personagem tinha feito de tudo, inclusive um bolo, só para a ocasião, mas acabou acontecendo de ninguém aparecer. Foi um episódio comovente. Posso te prometer que a princesa Ariel e Zanoba, no mínimo, estarão presentes. A princesa Ariel gostaria de conhecê-lo melhor, e Zanoba sabe que se ele não viesse, estaria destruindo a sua confiança. Sylph, em um único instante, conseguiu curar toda a minha ansiedade. Claro que Ariel apareceria com seus 3 seguidores, e meus 2 alunos, Jill e Zanoba, também estariam presentes. Esses eram 6 comparecimentos garantidos. Mesmo se não convidássemos Zanoba, ele provavelmente se prostraria em frente ao nosso portão, implorando para que deixássemos que participasse. Parece que você se preocupa bastante com esse tipo de coisa, hein? Não é como se isso me deixasse particularmente incomodado. Não sou o tipo de pessoa que começa a suar por esse tipo de coisinha. Sou um cara descontraído. Tenho certeza de que Linnea e Porcena também virão. A gente fera não é do tipo que recusa um convite de alguém de status superior, comentou Sylph. Sério? Sim, e se elas não vierem, só teremos que colocá-las no devido lugar de novo. Sylph me disse que, de acordo com o costume do povo fera, era assim que as coisas funcionavam. Parando para pensar nisso, Giz podia ter se prostrado na minha frente porque pensou que, se não fizesse aquilo, Ruigerd poderia ficar irado. E ele também nem reclamou quando levou um chute de Ares. Acho que Cliff com certeza também comparecerá, já que inclusive pediu para ser convidado, falei. Pessoalmente, eu gostaria que Elinalise viesse, murmurou Sylph. Elinalise? Pensei no porquê. Eu nunca tinha visto as duas conversando antes. Tem uma coisinha que eu gostaria de perguntar a ela, explicou Sylph. Mas não é nada de demais. Me perguntei o que poderia ser. Será que ela queria perguntar se nós 2 dormimos juntos? Bem, não existia nada entre nós 2, então eu não me incomodava com ela querendo detalhes. De qualquer forma, já estávamos planejando tudo. Com mais de 10 convidados presentes, precisaríamos servir bastante comida, então decidimos ir às compras. Juntos, caminhamos lado a lado em direção ao distrito comercial. Antes de comprarmos os mantimentos, gostaria de comprar algumas roupas novas para você, Rude, sugeriu Sylph. Olhei para o que eu estava vestindo. Estava usando o meu hobby cinza de sempre. Não havia necessidade para se aquecer com casacos pesados durante o dia. Eu gosto de como você fica com o seu hobby, mas existem pessoas que prestam atenção a esse tipo de coisa, e se te vissem usando alguma roupa esfarrapada, bem, sabe? Ou você é muito apegado a esse hobby. Eu na verdade não pensava muito no meu guarda-roupa. Quando eu era aventureiro, conheci pessoas que pareciam muito mais desleixadas. Mas a verdade é que se eu parecesse todo desgrenhado iria acabar abalando a reputação de Sylph. Não poderia envergonhá-la dessa forma. Acho que sim. Foi o primeiro hobby que comprei no continente demônio, por isso sou bastante apegado, mas isso parece bem cafona. A única outra coisa que eu tinha era um colete de pele. Não combinava muito com o mago, então fazia algum tempo que eu não o usava. Além disso, era um pouco surrado demais para usar enquanto estava com Sylph. Eu ficava parecendo um bandido. Então vamos a uma loja de roupas. Escolha o que você quiser, falei. Obrigada. Pode deixar isso comigo. Fomos para uma loja bem chique, não era um lugar em que eu colocaria os pés por vontade própria. Sylph colocou os óculos escuros e retomou a sua personalidade de Fitz. Ah, Lord Fitz, que bom te ver. Agradecemos muito pelo seu constante apoio. O proprietário fez uma enorme reverência para Sylph. Ela parecia ser uma cliente regular, em outras palavras, a princesa Ariel frequentava o lugar enquanto se disfarçava de Fitz. Um lugar que atendia a realeza surana. Poderíamos pagar por isso? Mas que grande indutor de ansiedade. Poderia me mostrar alguns hobbies para magos? Mas é claro. Por aqui, por favor. Aparentemente, mesmo lojas chiques como essa também tinham vestimentas para magos. Acho que fazia sentido, os magos estavam por toda parte, ainda mais em Sharia. Esta era uma cidade onde até as crianças nobres praticavam magia. Fomos conduzidos a uma seção com dezenas de roupas finíssimas, todas feitas com materiais que pareciam caros. Parecia que os hobbies de magos tinham sempre o mesmo formato e estilo, independente de onde fosse comprar, embora alguns tivessem bordados delicados. Com licença, posso perguntar quais são os elementos de sua preferência? Perguntou o proprietário. Ah, sim. Acho que seriam água e terra. Nesse caso, que tal este aqui? É feito da pele de um lagarto tropical da grande floresta e é bastante resistente à água. Criado por Foglen.
É também a mesma pessoa que produz as vestimentas para os magos da corte real de Hanoa. 1. Se a memória não me falhava, o lagarto tropical não tinha uma resistência particularmente alta à água. Lutamos contra eles em algumas de nossas viagens, mas sempre congelavam quando eu usava magia de água neles. Se preferir terra, este também pode servir. Feito com o couro de uma grande minhoca do continente Begarit, pode resistir até mesmo a uma tempestade de areia. Foi estilizado por alguém promissor, Flone, que está recebendo reconhecimento por seu uso criativo das cores. Além disso, será difícil para os monstros te localizarem. Enquanto falava, ele mostrou um hobby com estampa de camuflagem do deserto. Me perguntei se o nome do estilista era algo essencial para essas lojas chiques. Eu não tinha nada contra a camuflagem, mas algo não me parecia certo. Se fosse usar esse tipo de coisa, preferia camuflagem para climas invernais. Sylph. Digo, Mestre Fitz, qual você prefere? Vejamos, que tal este aqui? É bem parecido com o que você está usando agora, disse ela, pegando um hobby com um tom cinza ainda mais escuro do que aquele que eu estava usando, um quase preto. Como é que chamavam essa cor mesmo? Cinza carvão? Também era mais detalhado do que o meu atual. Havia bolsos e botões pretos para fechar as mangas, além de uma corda que poderia ser usada como cinto. Este é feito da pele de uma ratazana sortuda do continente demônio. Estilizado por Khazra, também conhecido por seus designs discretos, que tendem a ser populares entre os clientes um pouco mais velhos. Um rato sortudo? Não, uma ratazana sortuda, senhor. Uma espécie superior à ratazana imunda, equivalente a um monstro de classe D. Seus couros são esplêndidos, com excelente resistência a venenos e ácidos. A propósito, eu tinha visto uma dessas criaturas enquanto viajava pelo continente demônio. A ratazana imunda tinha 20 polegadas de altura e a sortuda era ainda maior. Na primeira vez que as vi, fiquei horrorizado. Uma horda daqueles bichos enormes infestou um armazém, com uma única ratazana sortuda no meio deles. Acho que fiquei atrás do grupo todo, estupefato, enquanto Ruiger e Eris acabavam com tudo. Tirando isso, gostei bastante do hobby. Minha esposa tinha bom gosto. O que me preocupava era o valor, e quando dei uma olhada, sim, era caro. Com esse valor poderia comprar até uma casa no continente demônio. Bem, dizem que nomes representam a natureza, falei. Se há sortuda no nome, talvez me traga boa sorte. Acho que vai ser esse mesmo. Os nomes representam a natureza? Perdoe as minhas maneiras, mas posso perguntar o seu nome? Ah, sim. Meu nome é Rudeus Greira. Minha nossa, você é um membro da família Greira? Perdoe a minha grosseria. Mestre Luke é um precioso benfeitor de nosso estabelecimento, então, desta vez, darei um desconto na compra. Isso era o que eu pensava? Uma maneira de ganhar o favorecimento de Luke? Não era isso. Ele talvez estivesse apenas tentando nos encorajar a voltar sempre que precisássemos fazer compras. Seja lá o que fosse, fiquei feliz com o desconto. Luke vem sempre aqui? Perguntou Sylph. Você já não é ciente disso, Lord Fitz? Ah, sim. Digo, além de quando vem comigo. Sim, ele sempre vem aqui com mulheres diferentes. Enquanto Sylph continuava conversando com o proprietário, fui puxado por uma das funcionárias da loja, para que tomasse as minhas medidas. O hobby que vimos era apenas para exibição, iriam ajustar um para o meu tamanho. A funcionária usou uma fita métrica para tirar minhas medidas básicas, e me perguntei se vendiam essas coisas em uma loja de itens mágicos. Eu queria fazer algumas brincadeiras com Sylph, algumas que envolvessem tirar as suas medidas. Temos os materiais em mãos, então ficará tudo pronto dentro de 3 dias. Se nos disser o seu endereço, podemos mandar entregar. Nos sentindo felizes e um pouco envergonhados, passamos o endereço da nossa nova casa. Depois disso, fomos às compras. Primeiro, compramos especiarias. Depois, os não perecíveis. Graças às rotas de distribuição desenvolvidas por Nana Roshi, também podemos facilmente obter óleo de cozinha. Também pegamos alguns peixes congelados e vegetais que durariam um tempo, então encomendamos um pouco de carne que compraríamos em uma data posterior. Você sabe cozinhar, Sylph? Sim. Aprendi com a minha mãe e com a senhorita Lilia. Ah, mas não sei se você vai gostar da minha comida. Vou dizer que ficou delicioso, mesmo se queimar até virar carvão. Queimar até virar carvão? Vamos lá, por quem você acha que me esforcei tanto para aprender a cozinhar? Bom senso de moda e boa na culinária. Pensando bem, ela disse que também sabia lavar roupa e limpar. Ao contrário do que sua aparência indicava, minha esposa era uma mulher muito capaz.
Senhorita Silfiete, você é uma esposa tão ideal que não consigo deixar de ficar nervoso por não ser digno de você, falei. Você sabe que também é o meu marido ideal. Bem, se tiver alguma parte minha que não esteja tão ideal, pode falar. Vou me esforçar para corresponder às suas expectativas. Nesse caso, seja mais assertivo. Você às vezes é meio submisso. Mais assertivo? E o que aconteceria comigo se eu fizesse isso e minhas ações de alguma forma acabassem com o bom humor de algum deus que poderia estar passando? Havia pessoas neste mundo que batiam nos outros até a morte, só pelo crime de olhar para elas de uma forma meio engraçada. Então, mais uma vez, eu gostaria de me casar com um homem sem nenhuma confiança e que não fazia nada além de ficar sentado na sala de estar, no máximo lendo o jornal? Não. Então tudo bem. Acho que vou ser mais confiante a partir de agora. A partir de hoje, serei um otário presunçoso. Sylvie. Certifique-se de mostrar o quanto você me ama. Não relaxe nisso. Não foi bem isso que eu quis dizer, mas tá bom. Vou dar o meu melhor, disse Sylvie enquanto fechava a mão em um punho. Oh, minha Sylvie é tão fofa. Só quero ficar de esfrega-esfrega com ela. Mas consegui me conter. Sylvie não era uma grande fã de demonstrações públicas de afeto em ruas movimentadas. Se eu tentasse tocá-la onde estávamos, ela com certeza me repreenderia. Mas ela não se importaria se eu passasse o meu braço ao redor do seu ombro, certo? Não. Será que não deveria primeiro segurar a sua mão? Claro, apesar do meu debate interno, as minhas mãos estavam ocupadas com as sacolas de compras. Também precisamos comprar alguns pratos grandes. Acho que você pode simplesmente fazê-los. Contanto que você não veja problema em serem placas feitas de pedra, falei. Os que você faz não parecem feitos de pedra, então está tudo bem. Então era uma questão de aparência, hein? Bem, se ela realmente quisesse algo agradável aos olhos, então eu faria e poliria de forma tão espetacular que poderia ver até mesmo o próprio reflexo. Aquele tipo de cerâmica assada pela qual o Japão era conhecido não parecia ser tão popular neste mundo. Pareciam preferir algo mais chique do que a estética wabi-sabi japonesa. Ou será que deveria me esforçar para criar algo tipo porcelana? Entretanto, seja lá o que fizesse, continuaria sendo cinza ou marrom. Precisa de mais alguma coisa? Perguntei. Um pouco de chá para servir aos convidados. Chá preto e xícaras de chá, hein? Certo, sem problemas. Talvez devêssemos aproveitar e também comprar um tapete. E preparar um quarto de hóspedes poderia ser uma boa ideia, só para garantir. Devemos comprar coisas como uma cama e um armário para hóspedes? Boa ideia. Nossa casa era tão grande que a mobília estava lenta, mas seguramente, limpando os meus bolsos. Fiquei feliz por nunca ter desperdiçado dinheiro com a compra de implementos mágicos e coisas do gênero. Eu ainda tinha algum dinheiro guardado, graças ao desconto que consegui na compra da casa, mas estava sobrando menos a cada compra. Será que devia caçar alguns monstros para conseguir mais dinheiro? Não podia fazer isso. Quão estúpido seria se eu fosse e morresse enquanto fazia uma missão de eliminação por um motivo trivial desses? De repente consegui entender por que Poe havia buscado aquela posição de cavaleiro para receber um salário estável. Rude, não se preocupe. Tenho algum dinheiro do meu trabalho com a princesa Ariel guardado. Sinto muito. Supus que se a necessidade surgisse, eu poderia me juntar ao grupo de soldado ou de alguma outra pessoa. Espera aí, não. Os aventureiros passavam dias a fio longe de casa, e ainda por cima recebiam relativamente pouco. Talvez devesse começar a pensar em também procurar um emprego estável. Casamento era mesmo algo complicado. Naquela noite, convidei Sylvie para se juntar a mim na banheira, supostamente para ensiná-la a usá-la. Mas a minha verdadeira motivação era a de passar algum tempo de qualidade juntos. Se fosse um livro, poderia narrar as coisas da seguinte maneira: um pervertido estava prestes a cravar suas presas em uma adorável jovem. Esta noite eu vou fazer isso. Vou fazer mesmo. Apenas observe, pai. Espera, pai seria o Poe, certo? Então é melhor que não observe. Pois bem, expliquei. A etiqueta para a hora do banho em nossa casa é um pouco diferente daquela da família real assurana. Primeiro, fomos para a área de lavagem, que também servia como vestiário. Lá, falei, ela deveria tirar a roupa e colocá-la em uma das cestas. Desta vez, eu mesmo tirei tudo, depois dobrei e joguei em um dos cestos. Sylvie tinha uma corporatura pequena e sem gordura corporal extra, mas não era toda ossuda. Mesmo sendo magra, era musculosa. Embora os seus seios fossem pequenos, ainda eram macios e bem torneados.
Só de olhar para ela minha respiração já ficou irregular. Você precisa mesmo tirar a minha roupa? Perguntou Sylvie. Não. E por que a sua respiração está tão pesada? Porque estou excitado. E precisa ficar excitado para entrar na banheira? Não. Respondi cada uma das perguntas de forma apropriada, tudo enquanto me despia rapidamente para que pudéssemos ir para a área de banho. Não havia chuveiro nem espelho, mas havia um balde e uma cadeira. Só por diversão mesmo, escrevi Kerorin no balde, assim como o anúncio de aspirina que sempre se vê nos baldes dos banheiros públicos japoneses. Antes de entrar, precisa passar um pouco de água nos ombros. Então sente-se e use este pano e o sabão para lavar o seu corpo. Eirude, por que tem um buraco no meio desta cadeira? Para deixar mais fácil de lavar o corpo, é claro. Umedeci o pano com água morna, passei no sabão e comecei a lavar o corpo de Sylvie. Me concentrei principalmente na parte de trás das suas orelhas, na cavidade da sua clavícula, suas costas e outras áreas que sujavam com facilidade. Nas áreas mais macias usei a minha mão, naquelas que não pretendia esfregar com o pano. Era para isso que o buraco estava lá. Já faz um tempo que você parou de usar o pano, e está se concentrando só nesses lugares. Além disso, a sua coisa está pressionada em mim. Opa, foi mal. Meus desejos aparentemente estavam aflorando. Mas isso não poderia continuar assim. Isso não fazia parte da etiqueta do banho na nossa casa. Se você realmente não consegue se conter, bem, podemos ir em frente e fazer? Faremos isso depois do banho. O banho em primeiro lugar. Tínhamos que lavar os nossos corpos. Depois que você terminar de esfregar todas as partes do corpo, vai para a cabeça. Agora feche os olhos. Certo. Sylvie fechou os olhos com força. Que fofa! Isso me fez querer beijá-la e puxá-la em minha direção para algumas saliências, mas empurrei esse pensamento para o fundo da minha mente. Baixar a minha guarda, mesmo que fosse por um só instante, poderia ser fatal. Ufa, essa coisa toda de lavar tudo era infernal. Depois de molhar o cabelo com a água, use o sabonete para ensaboá-lo. Não só a cabeça, mas todos os lugares do seu corpo que tenham cabelo. Mas não precisa lavar o cabelo com tanta frequência. Enquanto falava, continuei lavando seu cabelo. Ele era curto e fácil de limpar. Assim que terminar, certifique-se de enxaguar tudo com água morna. Usei magia para conjurar água e enxaguar o seu cabelo. Ela soltou uma risadinha. Isso me lembra de quando nos conhecemos. Ah, sim. Naquela época também usei água morna para enxaguá-la. Aquilo foi em Buena Village, na época que comecei a andar pela cidade. Encontrei Sylvie chorando enquanto as crianças da vizinhança a intimidavam. Ela estava levando o almoço para o seu pai, até que a abordaram e começaram a jogar lama nela. Então a salvei, depois usei água morna para lavá-la e uma brisa quente para secá-la. Naquela época Sylvie parecia um garoto, em partes porque o seu cabelo era curto. Isso realmente despertou algumas memórias. Eu nunca poderia ter sonhado que aquele garotinho se tornaria minha adorável esposa. A vida com certeza leva as pessoas a alguns lugares inesperados. Depois que terminar de se lavar, é a vez da banheira. Tome cuidado, é fácil de escorregar. Sylvie seguiu as minhas instruções e deslizou, afundando na água. Mantive a água ligeiramente quente, só para que pudéssemos desfrutar de um longo banho juntos. Posso sentir o calor se infiltrando por meus braços e pernas. Isso é tão bom. Parecia ser isso mesmo. Muito bom. Assim que fiquei convencido de que Sylvie estava gostando do banho, comecei a me lavar. Sério, eu meio que gostaria de poder ensaboar o corpo dela e usá-lo para ensaboar o meu, mas desta vez iria me segurar. Não havia necessidade para fazer tudo de uma só vez. Iria tratá-la com cuidado, ser gentil. De repente, percebi que Sylvie estava me espiando. Achei que ela talvez estivesse me observando só para ter uma boa perspectiva de como lavar o corpo antes de entrar na banheira, mas não parecia ser o caso. Devia ter ficado intrigada com a visão daquela parte do corpo que eu tinha e ela não. Pura curiosidade, presumo. Ufa! Assim que terminei de me lavar, afundei na banheira, certificando-me de colocar uma toalha de mão sobre a minha cabeça. Quando mergulhei na água quente, pude sentir meu fluxo de sangue melhorando e correndo para meus braços e pernas gelados. Banheiras são tão boas. O auge da cultura humana. Na minha vida anterior costumava odiar isso, já que considerava o ato de me lavar como sendo um incômodo. Agora, gostava da sensação. Viver em um país coberto por neve me ensinou como os banhos eram preciosos. A propósito, não coloque o pano com que se lava na banheira, falei. Por que não?
para não sujar a água. Porém, como éramos uma família, isso não importava tanto. Também existiam banheiros públicos neste mundo, então não havia necessidade para seguir essa regra. Enquanto eu pensava nessas coisas, Sylvie se aninhou contra mim. Ela segurou a minha mão e apoiou a sua cabeça úmida no meu ombro. Quanto tempo devemos ficar aqui? Até que você possa sentir o calor correndo todo o caminho até a medula dos seus ossos. Passei um braço em volta do seu ombro e a puxei mais para perto. Quando fiz isso, ela se virou e posicionou o corpo de um jeito que parecia que estava sentada em cima de mim. Nós dois nos pressionamos um contra o outro. As cerejinhas de Sylvie estavam se esfregando contra o meu peito. Merda! Senti que não seria capaz de continuar me contendo. Homens deveriam mostrar resistência e mulheres amor. E, por amor, não quero dizer sucos de amor. Hehe, isso é meio divertido, disse ela com uma risadinha. Olhei para ela. Podia ver as suas costas esguias e a sua bundinha, bem como as suas pernas finas batendo na superfície da água. Havia um movimento em volta do meu peito e ombros. Sylvie estava se agarrando a mim, enterrando-se no meu pescoço. Dessa posição, acariciou o meu corpo com as suas mãos. Hehe, siga em frente e me acaricie o quanto quiser. É para isso que servem esses músculos. Há muito tempo eu olhava para Sylvie e pensava que ela um dia seria um lindo homem. Em vez disso, acabou se tornando uma mulher linda, adorável, que superou todas as minhas expectativas. Eu talvez estivesse apenas sendo influenciado pelos meus sentimentos por ela, mas que seja. Esta linda mulher estava agora nua e agarrada a mim. Nesse ritmo, íamos acabar soltando algo que depois desceria pelo ralo. Acariciei as suas costas, depois fui para as suas axilas e suas laterais, ela era tão esguia. Rude, isso faz cócegas, disse Sylvie, contorcendo o corpo. O símbolo do meu desejo ficou algum tempo pressionando contra o seu corpo, mas ela não expressou nenhuma reclamação. Sylvie ficava zangada se eu a tocasse enquanto voltávamos para casa, mas baixava a guarda nesse cenário. Ela estava à minha mercê. O que quer que eu fizesse, ela permitiria. E então olhou nos meus olhos. E eu olhei nos dela. Nossos olhares se encontraram por um caminho natural. E, de repente, Sylvie soltou uma risadinha, sua expressão toda sorridente. Rude, te amo, disse ela enquanto dava um beijo na minha bochecha. Merda. Ah! A agarrei nos braços, como se fosse uma princesa, e a tirei da banheira, jogando água para todo lado. Ainda estava ensinando a etiqueta do uso da banheira a ela, mas poderia continuar com isso depois que terminássemos. Ainda encharcados, marchei até o nosso quarto, lá no segundo andar. Capítulo 6. Sediando a recepção do casamento. Alguns dias depois. Planejamos realizar a recepção do casamento à tarde, já que era feriado. Gênios recusou o convite, assim como Soldat, por estar ocupado com algumas reuniões. Achei que Badgad também estaria ocupado demais para comparecer, mas, por incrível que pareça, estava livre e disse que apareceria. Os outros 11 convites que enviamos foram todos aceitos. Sim, até mesmo o de Nanahoshi. No dia da recepção, Sylvie ficou animada desde a hora em que acordou. Isso é trabalho da esposa, então deixe comigo, disse ela enquanto se movimentava pela casa. Havíamos preparado um cômodo vazio do segundo andar para a ocasião, ou seja, mobiliamos com uma cama modesta, armário e mesa, além de uma jarra de água para o caso de alguém passar mal e precisar se deitar. Linia e Porcena foram as primeiras a chegar, enquanto estávamos bem no meio do progresso de nossos preparativos. Chegaram 2 horas antes do esperado. Não me diga que erraram a hora, pensei. Na nossa raça o costume é de que os convidados cheguem cedo e tragam a sua própria caça, miau. Isso mesmo. Chegamos aqui primeiro. Isso é uma demonstração da nossa lealdade. Havia um javali gigante sobre o trenó que arrastavam atrás delas. Parecia que, de acordo com a tradição do povo fera, ao comparecer em um casamento, o esperado era que saíssem para caçar e oferecessem a caça ao anfitrião. O quão cedo saíssem para caçar, matar e entregar a caça, entretanto, era uma forma de mensurar o respeito pelo anfitrião. Incrível. Mas o que vocês planejavam fazer se não conseguissem caçar nada? Nesse caso, podíamos comprar algo no mercado, miau. Sim, poderíamos gastar algum dinheiro com isso. Concluí que fazia sentido. As duas estavam usando seus uniformes escolares. Isso era algo que eu tinha pedido. Havia uma grande disparidade de riqueza entre os convidados, então, caso os ricos exagerassem demais com vestimentas luxuosas, isso faria com que os demais se sentissem deslocados. Felizmente, todos os participantes tinham uniformes, exceto Julie, e, assim sendo, compramos um para ela.
As convidei para relaxar na sala de estar, ao menos até que as festividades estivessem a ponto de serem iniciadas. Receber os convidados era tarefa do marido. As duas estiveram fora desde a manhã e estavam congelando de frio. Elas se acomodaram no sofá mais próximo à lareira e se aninharam uma contra a outra. Deixando isso de lado, nunca imaginei que você e Fitz se casariam, chefe, miau. Então Fitz era uma garota. Sempre fiquei pensando nisso por causa do cheiro. Miau. Mas agora tudo faz sentido, miau. As duas ficaram acariciando o rabo uma da outra enquanto falavam. Havíamos compartilhado a verdadeira identidade de Fitz com os convidados, pedindo que, por enquanto, guardassem esse segredo, embora fosse inevitável que a verdade acabasse se tornando pública em algum momento. Faz sentido? Perguntei enquanto servia chá quente para elas. Você tem preferência por peitos planos, disse Porcena. Mesmo com o fedor da excitação emanando de você, a razão pela qual não nos atacou foi por não sermos o seu tipo, miau. As duas falavam como se eu fosse um tipo de pervertido que atacaria qualquer mulher que visse pela frente. Sério, que rude da parte delas. Talvez devesse apalpá-las como forma de retaliação, mas, não. Já tinha me saciado bastante com Sylphie no dia anterior. Todo o meu desejo era agora direcionado a ela. Eu era agora um sábio. Os próximos a chegar foram, surpreendentemente, Jill e Zanoba. Chegaram cerca de 1 hora antes da festa. Perdão. Vi uma estatueta interessante no caminho para cá e ela me distraiu. Teria acabado em apuros se Julie não estivesse comigo, disse ele. Julie também estava de uniforme. Era feito para anões e cabia perfeitamente nela, que parecia tão fofa quanto um botão de flor. Grão-mestre, obrigada por ter nos convidado hoje, disse ela enquanto levantava a ponta da saia ligeiramente em uma educada saudação. Oh, que fofa! Zanoba voltou a se curvar quando olhei em sua direção. Então, em um tom profundamente respeitoso, disse. Mestre Rudeus Greira. Estou profundamente grato pelo seu convite. Uau! Ele estava sendo normal. Muito bom. Então, eu talvez devesse seguir o seu exemplo e responder com o mesmo nível de sinceridade. Zanoba, Vossa Alteza, você tem minha gratidão por... Ah, mestre. Não há necessidade de me mostrar tal cortesia. Sei que é apenas por aparência, de qualquer forma. Prefiro que você seja rude comigo, assim como de costume. Ah, tá bom. Bem, então pode ir para aquele cômodo ali. Haha, muito bem. Então venha, Julie, vamos para lá. Mas que diabos? E ali estava eu, tentando ser sério. Mas que desperdício, pensei enquanto preparava mais chá. Eu ainda era o anfitrião e ele um convidado, mesmo se eu o tratasse com grosseria. Enquanto me preocupava, ouvia as vozes arrogantes de Linia e Porcena vindo da sala de estar. As duas estavam se gabando de como chegaram antes. Pude sentir a frustração nas respostas de Zanoba, mas fiquei feliz por estarem se divertindo. O terceiro a chegar foi o grupo de Ariel, 30 minutos antes do início da festa. Eram Ariel, Luke e outras duas estudantes que eu nunca tinha visto. Então eram elas as atendentes da princesa? O que significava que também eram companheiras de batalha de Sylphie. Eu não podia me dar ao luxo de ignorá-las. Estou muito grata pelo seu convite hoje. Infelizmente, não estou familiarizada com a etiqueta das pessoas comuns, então peço que me perdoe por qualquer possível descortesia, disse Ariel enquanto se curvava. Eu presumi que apenas Luke e as atendentes se curvariam, mas ela talvez estivesse tentando ser educada. Há convidados de muitas raças diferentes reunidos, então, por favor, não se preocupe com a etiqueta, falei. Na verdade, fico mais preocupado a respeito de se você será a única demonstrando alguma descortesia. Meus agradecimentos. Garotas? Ela fez um sinal de olhos e as duas atendentes avançaram. Somos as atendentes da princesa Ariel. Me chamo Lemoy Bluevol. Me chamo Cleane Elron. Deixando os primeiros nomes de lado, seus sobrenomes eram fáceis de lembrar. Uma loba azul e um elfo lendário. Meu nome era Greyhat, a mesma coisa que Rato Cinza, então podia ser que houvesse muitos da nobreza surana cujos nomes eram uma combinação de cor e animal. Talvez houvesse até mesmo alguém com um nome como... Qual era aquela outra palavra para burro mesmo? Ah, sim, asno. Talvez houvesse algum asno branco. Por favor, aceite isso. As duas me ofereceram uma caixa embrulhada em um tecido caro. Um presente para celebrar o seu casamento. Obrigado, isso é muito atencioso da parte de vocês, respondi. Trouxemos coisas que achamos que poderiam ser úteis para um casal. Por favor, confira. A seu pedido,
dei uma olhada dentro, só para ficar sem palavras. Lá dentro estava uma garrafa familiar com um líquido rosa e uma vara de madeira. Para explicar de um jeito mais simples, era um afrodisíaco e um vibrador. Mas que diabos! Tenho certeza de que, como membro da família Greira, você é perfeitamente capaz de satisfazer as mulheres. Mas caso seja necessário, use isso. Claro. Ariel estava completamente composta. Será que isso era considerado um presente normal? Luke e as outras duas também pareciam imperturbáveis. Só podia ser a diferença cultural. Guiei os 4 para a sala de estar. A atmosfera ao redor de Linie e Porcena ficou tensa na mesma hora que entramos. Elas não iam começar uma briga, certo? Sim, elas eram do povo fera, mas não iriam atrapalhar uma celebração para a qual foram convidadas, iriam? Dei um olhar bem significativo na direção delas. Pareciam ter compreendido o que eu estava pensando. É um prazer revê-las, senhorita Linia, senhorita Porcena. Sinto muito pelo problema que tivemos. É um prazer te rever também, Miau. Nós também causamos alguns problemas, então tá de boa, acrescentou Porcena. Ariel as cumprimentou com gentileza, sentando-se por perto. Os outros 3 continuaram de pé. Lancei um olhar em direção de Zanoba, sinalizando que ele deveria intervir caso algo acabasse acontecendo. Ele deu um aceno brusco de cabeça e, como se tivesse entendido tudo errado, levantou e fez uma reverência para Ariel. É um prazer conhecê-la, princesa Ariel. Sou o 3º príncipe do reino Chirone, além do querido aprendiz do mestre Rudeus Greiras, Anoba Chirone. É um prazer revê-lo, príncipe Zanoba. Fico feliz em ver que você está bem. Te fiz uma visita logo após a sua entrada na universidade. Será que você esqueceu? Ah. Peço desculpas pela minha grosseria. Parece que, embora eu tenha sido abençoado com super força, minha inteligência é um pouco baixa. Verdade? Ouvi dizer que você consegue boas notas com magia de terra, respondeu a princesa. Isso é tudo graças aos ensinamentos do meu mestre. Escutei enquanto preparava o chá, chocado com as habilidades sociais refinadas de Zanoba. Cliff e Elinalise apareceram 10 minutos antes do início da celebração. Nana Roshi estava com eles. Mas que combinação incomum. Eu esperava que ela chegasse sozinha. Ela estava parada do lado de fora do seu portão, e também parecia nervosa. É uma conhecida sua, não é? Perguntou Elinalise. Sim, mas é claro. Esta é a senhorita Silente 7 estrelas. Quando eu disse o nome dela, Cliff olhou em sua direção em estado de choque. Parecia que eles nunca tinham se visto. Ah. Então é você que chamam de Silente, hein? Me chamo Cliff. Tenho certeza de que você já ao menos ouviu falar sobre mim, certo? Sim, já. Dizem que você é incrível. E sim, sou a Silente. Sua fala soou toda afetada e nada natural, provavelmente porque estava só fingindo saber quem era o Cliff. Ele parecia ter gostado do que escutou, então eu não diria nada. Prazer em conhecer. Me chamo Elinalise Dragonhold. Essa é uma máscara incrível. Prazer. Seu penteado também é incrível, respondeu Nana Roshi em um tom completamente neutro. Ver como ela interagia com eles me deixou um pouco nervoso. Ainda assim, Nana Roshi não faria nada, já que queria evitar problemas. Sério, não pensei que ela apareceria. Enviei o convite só por educação, mas acabou aceitando. Mas, ainda assim, não pensei que ela realmente compareceria. Nana Roshi acabou por responder com uma voz desprovida de qualquer emoção. Casamento? Acho que você realmente fala sério sobre ficar vivendo neste mundo. Isso é raro, falei a ela em voz baixa. Te ver fora daquela sala. Foi você quem me convidou, não foi? É verdade. Bem, por hoje, relaxe. Preparamos batatas fritas para você. Batatas fritas? Você preparou mesmo? Perguntou ela, surpresa. Conseguimos óleo de cozinha com bastante facilidade, e isso é graças a você. Isso é incrível. Na verdade, não. Tudo o que fizemos foi cortar algumas batatas em fatias finas, fritar em óleo e depois jogar sal por cima. Mas como os ingredientes são deste mundo, o sabor é um pouco diferente do que experimentamos no nosso anterior. Bem, então, se nos der licença. Elinalise entrou na sala de estar, arrastando Cliff e Nana Roshi sem qualquer pingo de hesitação. Como uma aventureira sem título de nobreza, ela tinha um status um pouco superior ao de Julie, mas claramente não se importava. É verdade que as noções de status não eram facilmente nivelados entre uma raça e outra. Os dois estavam como sempre,
Cliff ameaçando arruinar o clima com sua presunção e Elinalise suavizando seu comportamento. O garoto tinha boas intenções, mas às vezes parecia meio amargo. Nanahoshi costumava ficar quieta, mas sempre respondia quando falavam com ela. Pensei que se tratava de uma reclusa com problemas para se comunicar, mas não parecia ser o caso. Passado algum tempo, Sylphie apareceu para me informar que os preparativos estavam completos. Agora só precisávamos esperar por Badgad. Se ele se atrasasse demais, a comida acabaria esfriando, mas assim que comecei a ficar preocupado, Elinalise disse: não há maneira alguma de Badgad chegar cedo. Seres que vivem milhares de anos não têm noção de como o tempo passa para o resto de nós. Você provavelmente deve esperar pela visita dele no próximo mês. E, assim, decidimos seguir em frente e começar a festa na hora combinada. Foi mal, Badi. A festa foi ao estilo buffet de coquetel. Decidimos eliminar a designação de assentos, mas, felizmente, a sala era espaçosa o suficiente para que as pessoas pudessem se mover, mesmo com uma mesa enorme no meio do caminho. Deixamos algumas cadeiras nas extremidades da sala para o caso de alguém cansar de ficar de pé. O cardápio era composto de alimentos que poderiam ser comidos mesmo de pé, e começamos as coisas a oferecer um copo de álcool para cada um dos presentes. Nanahoshi recusou o licor, então servimos um suco de frutas a ela. Fiquei responsável pelo discurso do nosso brinde. Eu e Sylphie ficamos lado a lado, sendo o centro das atenções. 11 pares de olhos nos encaravam com expectativa. Não havia nada de desagradável nos olhares, mas ainda fiquei nervoso, embora já tivesse preparado um discurso. Sylphie pressionou a minha mão. Ela me mostrou um sorriso enorme e sussurrou: você consegue. Ah, ela me deixa com vontade de levá-la para o quarto agora mesmo, pensei. Nossa, o rosto do Rudeus está tão vermelho. Elinalise riu e, pela primeira vez, Cliff realmente entendeu o clima. Lise, fique quieta. Certo, então vamos lá. Obrigado por abrirem espaço em suas agendas cheias para estar aqui conosco no dia de hoje. Permitam-me dizer isso mais uma vez. Sylphie e eu vamos. Guahaha. E agora eu chego com um bang. Achei que meu coração fosse sair pela boca com a surpresa. Olhei para trás e lá estava ele. Aquele corpo negro e silhueta enorme. Os 6 braços, todos enfiados em um uniforme escolar quase estourando de tão pequeno. O rei demônio imortal Badgad chegou com um bang, pela porta dos fundos da cozinha. Sua chegada deixou todos sem palavras, inclusive Cliff. Eu também fiquei sem nem saber o que dizer. Badgad, você está atrasado, disse Elinalise habilmente. Mas ele não estava nada preocupado com isso. É verdade que estou atrasado, mas na minha tribo, quando um rei demônio vai a uma festa, ele deve esperar o momento perfeito para surpreender e atrapalhar a ocasião com a sua entrada. Esse é o nosso jeito. Isso é brincadeira, certo? De forma alguma. Mas Kishirika criou esse costume em particular por puro capricho, então concordo que isso é ridículo. E mesmo assim ainda fez isso? Que pessoa irracional. Foi por isso que vocês foram tantas vezes erradicados pelos humanos. Até mudei o meu caminho para entrar pela porta dos fundos. Fique grato. Buahaha. Seu desgraçado, comecei a pensar, mas me contive. Não, acalme-se. É assim mesmo que ele é. Mas você já sabia disso, não é? Hahaha, tudo bem então. Obrigado. Não precisa agradecer. Pois bem, continue e case-se diante de mim. Poucos conseguem se casar na presença de um rei demônio. Afinal, não forneço esse tipo de serviço. Disse Badgad, antes de se jogar no chão. Temos cadeiras, protestei internamente. Mas muitos do povo demônio preferiam sentar no chão, então achei que estava tudo bem. Pois bem, voltando à nossa ordem de negócios, limpei a garganta. Obrigado por abrirem espaço em suas agendas cheias para estar aqui conosco no dia de hoje. Permitam-me dizer isso mais uma vez. Eu e Sylphie vamos nos casar. Sei que ainda somos jovens e carentes em muitos aspectos, mas espero que tenhamos uma vida frutífera. Todos os 12 de vocês aqui reunidos têm estado especialmente próximos de nós pelos últimos 2 anos. Passamos menos tempo com alguns do que com outros, mas, de alguma forma, podemos todos nos dar bem e considero vocês como amigos. Se algum dia acabarem em apuros, espero poder apoiá-los como um amigo. Se algum dia houver discórdia entre vocês, espero que lembrem de nós e tentem ser maduros e não deixem as coisas tomarem proporções desnecessárias. Ah, merda, o discurso estava muito severo. Todos estavam com olhares questionadores em seus rostos.
Nesse momento, Badgadi deu um tapinha suave no meu ombro. Não precisa dessa formalidade toda. Vocês dois se amam e querem que todos aqui reconheçam isso, não é? Ah. Sim, isso mesmo. Era exatamente isso. Certo. Bem, como devo dizer? Eu e Sylvie seguiremos em frente com o nosso relacionamento. Espero que estejam presentes se precisarmos de vocês. Obrigado a todos. Certo, agora vamos brindar ao futuro do jovem casal. Saúde! Badgadi ergueu uma taça de vinho que havia pego em algum momento o qual não percebi. Todos o copiaram e ergueram as suas próprias taças, e então tomaram um pouco de álcool ao início da festa. Porcena partiu direto para a carne de javali que ainda continuava fumegando. Me perguntei se comer a presa que pegaram antes de qualquer outra coisa era um costume do povo fera. Não, isso com certeza era algo só dela. Linia estava perto da lareira, mastigando um pouco de Nana Roshi aqui, uma imitação de frango frito. Nana Roshi pegou um prato de batatas fritas e se afastou para um canto da sala, onde estava mastigando. Julie de repente se sentou ao lado dela. Nana Roshi pareceu estupefata, mas Julie a ignorou e colocou algumas batatas na própria boca. No outro dia, foi ela que serviu como a nossa degustadora para saber se o sabor estava bom. Deve ser que desde então esteve querendo mais. Nana Roshi e Julie. Elas formavam uma cena interessante, uma ao lado da outra. Talvez pensando mesmo, Badgadi se aproximou delas. Nana Hashi entrou em pânico e pegou um de seus anéis. Aquela idiota. Ela alegava que não queria problemas, mas protegia a sua comida feito uma leoa. Percebi que Zanob olhava para mim. Eu não tinha certeza do que ele queria, mas parecia estar esperando que Ariel fizesse um movimento, e ela o fez logo depois, guiando sua comitiva até onde eu e Sylvie estávamos. Sylvie, parabéns. Obrigada, princesa Ariel. Sylvie revelou seu enorme sorriso de sempre e abaixou a cabeça. Então, o Deus e esta casa atende às suas expectativas? São ainda mais incríveis do que eu esperava. A casa tem até uma banheira. Oh! Muito poucas casas de Asura têm banheiras. Fico com inveja. Sylvie, você sabe que pode tirar um ano de folga como minha guarda-costas, caso queira. Vou deixar isso para quando tivermos filhos. Ariel soltou uma risadinha. Sylvie continuou conversando com Luke e as atendentes da princesa, cujos nomes eu havia recém descoberto. Parecia que tinham um vínculo bem forte com ela. Pareciam próximas, e a garota lobo azul estava toda chorosa. Era quase como assistir as garotas do clube de atletismo dando seu adeus. Bem, acho que você ainda não gosta de mim, mas vamos tentar nos dar bem, disse Luke, de repente estendendo a mão para mim. Apesar do que ele disse, eu não possuía qualquer animosidade em sua direção. Bem, se ele fosse amigável, eu também poderia ser. Isso me parece bom, Luke, senhor. Tome conta da Sylvie. Ele soltou a minha mão logo após aquele breve comentário. Para ser honesto, parecia que era o Luke que não gostava de mim. Exatamente por qual motivo? Não era ciúme, mas eu não conseguia definir o que era. Zanoba chegou assim que Ariel se retirou. Parecia estar prestando verdadeira atenção às hierarquias sociais, o que fazia sentido, visto que era da realeza. Mais uma vez, mestre, dou meus parabéns. Obrigado, Zanoba. Ele se virou para Sylvie e fez uma reverência. Milady. Sinceramente, pensei que você fosse homem. Por favor, perdoe-me por cometer um erro tão vergonhoso. Sylvie se apressou a balançar as mãos. Ah, não, por favor, levante a cabeça. Você é da realeza. Não pode se curvar para alguém como eu. Alguém como você? Respeito profundamente o meu mestre, e você é a esposa dele. Sua santidade fica atrás apenas da de Deus. Mas até o Rude me confundiu com um homem, então está tudo bem, tá? Ela olhou para mim em busca de apoio. Por mais embaraçoso que isso fosse, era verdade, então balancei a cabeça, concordando. Assim que Zanoba se retirou, Linia e Porcena chegaram. Os humanos consideram que se cumprimentar no meio das refeições é coisa de gente educada, miau? Isso é um horror. Foi tudo o que disseram. Para falar a verdade, sequer nos parabenizaram. Eu definitivamente deveria estudar a etiqueta do casamento do povo fera com antecedência quando as duas fossem se casar. Embora não fizesse ideia se seriam capazes de encontrar parceiros. Mas o casamento de vocês até que faz sentido. É bom quando pessoas fortes se unem, miau. Isso mesmo. Crianças fortes dão tranquilidade à tribo. Em minha opinião, o horror era ser franco assim bem no meio de uma refeição.
A próxima a se aproximar foi Nana Roshi, que finalmente conseguiu se livrar de Badgad, que esteve fazendo sabe-se lá o que, já que o cabelo dela estava uma completa bagunça. Olhei na direção dele só para vê-lo se divertindo ao deixar que Jill lhe montasse em seus ombros. Parabéns. Obrigado. Ela começou a recuar logo após esse breve comentário, mas Sylphie a deteve. Senhorita Nana Roshi, posso te perguntar uma coisa? E o que seria? Você uma vez disse que vocês dois vieram do mesmo lugar. O que queria dizer com aquilo? Bem, me corrija se eu estiver errada, mas você veio de um mundo diferente, não foi? A voz de Sylphie foi se tornando um sussurro conforme a sua pergunta avançava. Nana Roshi olhou para mim, parecia até estar perguntando o que eu queria fazer. Não me importava com a forma como ela responderia. Não estava tentando esconder nada de Sylphie, embora ela pudesse acabar me olhando de forma estranha se descobrisse tudo. Isso seria difícil de explicar. Eu entendi mal, já que ele conseguia falar a minha língua, disse Nana Roshi. Bem, isso finalizava a questão. Os últimos a se aproximarem de nós foram Cliff e Elinalise. Cliff nos fez ficar um ao lado do outro e, em seguida, cortou o ar fazendo algo parecido com uma cruz com as mãos, oferecendo uma oração simples. Vocês dois não são seguidores de Miris, mas esta é a única bênção que conheço. Bem, fiquei feliz com a intenção. Afinal, era extremamente comum que as pessoas celebrassem o Natal, mesmo não participando das missas. Eu acreditava em um Deus, mas ela não se importaria se eu aceitasse as bênçãos de outra religião. Deus, fico feliz pela sua recuperação, disse Elinalise, um olhar ligeiramente emburrado em seu rosto. Isso mesmo. Eu ainda não tinha dito a ela que minha impotência havia sido curada. Você sabe que poderia ter me contado isso um pouco antes. E se eu tivesse te contado, você teria feito um movimento para cima de mim. Deixe-me ver se isso é verdade mesmo, etc, etc. Jamais. Acho que já te falei, não falei? Não tenho intenção de me tornar filha do Paul. As coisas eram como eram. Eu talvez devesse ter contado. De todos, era ela que eu conhecia há mais tempo. Mas, bom, só por uns 6 meses a mais. Mas, bem, se Cliff não estivesse comigo, eu poderia ter considerado a ideia de fazer isso com você ao menos uma vez. Eu poderia ter me sentido da mesma forma, se não fosse por Sylphie. Bem, isso é uma pena, não é? Já que o destino não quis assim, então vamos continuar sendo apenas amigos. Sim, vamos deixar as coisas assim. Elinalise voltou a sua atenção para Sylphie, uma expressão gentil surgindo em seu rosto. Senhorita Sylphiette, parabéns. Eu oro, por sua felicidade, do fundo as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Elinalise. Ela continuou olhando para Sylphie, mesmo enquanto um soluço escapava da sua garganta. Fiquei boquiaberto. Eu não fazia ideia do motivo pelo qual ela de repente começou a chorar. Elinalise estendeu a mão para tocar a bochecha de Sylphie, sua mão trêmula. Então suas pernas começaram a tremer e ceder sob o seu peso. Seu rosto estava todo molhado, mas ela continuou olhando para Sylphie. Sinto muito. Não posso acreditar que estou fazendo isso. Sylphie também devia estar chocada. Ao menos foi o que eu pensei, mas, em vez disso, ela estava parecendo só um pouco confusa, não surpresa. Disse Sylphie. Já faz algum tempo que eu queria te perguntar isso, mas, senhorita Elinalise, você por acaso é minha avó? Não fui o único ficando surpreso. Cliff e Elinalise também pareceram completamente perplexos. Meu pai me contou que a minha avó era uma das companheiras do pai de Rudy, explicou Sylphie. Ele disse mesmo isso? Espera, isso até que fazia sentido. Laus disse que ele e Paul se tornaram amigos enquanto ajudavam na proteção de uma aldeia. Talvez tivesse descoberto a conexão de Paul com Elinalise por meio de suas conversas, embora eu duvidasse que meu pai soubesse disso. Mas que mundo pequeno. Assim que pensei nisso, notei que o pingente esculpido em madeira que Sylphie me fez também tinha a mesma forma que o pingente na espada de Elinalise. As suas características faciais, na verdade, também eram parecidas. Senhorita Elinalise, isso é mesmo verdade? Perguntei. Você está enganada. Não tem como a sua avó ser uma vadia como eu. Meu pai me disse que foi por sua causa que ele foi expulso da grande floresta e que as pessoas se opunham a ele se casar com a minha mãe, disse Sylphie. O quê? Ele disse que você ficou arrasada com a culpa e poderia acabar não falando a verdade sobre quem era, mesmo se nos conhecêssemos. Eu nunca imaginaria que Elinalise e Laos tinham uma história dessas, embora pudesse entender por que as pessoas se opunham ao casamento dele com a mãe de Sylphie. Também hesitei quando Cliff me pediu para apresentá-lo a ela.
Eu conseguia ver como ser filho de Elinalise podia ter manchado a reputação de Laus. Eu. Elinalise começou a soluçar. Ela tentou dizer alguma coisa, mas não conseguiu formar nenhuma palavra. Sylvie parecia um pouco nervosa, até mesmo preocupada por ter dito a coisa errada. Mestre Cliff? Falei. Ele também parecia completamente perturbado. O que foi? Por favor, leve a senhorita Elinalise para um dos quartos no segundo andar, para que ela possa descansar. Certo. Entendi. Sylvie, que tal vocês continuarem a conversa depois que ela se acalmar? Tá, disse ela. Cliff puxou Elinalise pela mão enquanto ela olhava para mim, apavorada. Deus, sei que posso ser um desastre, mas, Laus era um garoto completamente normal. E, claro, a filha dele, Sylvie, também é. Então, por favor. Por favor o quê? Não tenha preconceito com eles? Ela realmente não tinha fé em mim. Para ser sincero, eu até passei algum tempo a evitando. Isso talvez tivesse causado um mal-entendido. Levei a minha boca à sua orelha. Por favor, não se preocupe. Não vou terminar com a Sylvie por sua causa. Mas, mais importante, não acha que deveria se preocupar mais com o fato de que agora você é parente do Paul, que você tanto odeia? Elinalise mostrou um sorriso fraco. Deus. Às vezes você realmente diz umas coisas divertidas. Eu relaxei um pouco. Ela provavelmente só precisava se acalmar um pouco. Pode ficar calma e conversar com a Sylvie, só vocês duas, depois. Sim. Aprecio toda a sua atenção. Depois disso, Cliff guiou Elinalise e se retiraram para o segundo piso. Boa sorte, Cliff. Faça um bom trabalho confortando-a, pensei. Badgad não apareceu para dar os parabéns. Ele se sentou em um canto da sala, berrando seu habitual buah-ha-ha, e mantendo o clima turbulento. Fiquei grato pela sua presença. Capítulo 7. Fim da recepção do casamento. A recepção foi um sucesso. Não selamos nossa promessa com um beijo ou trocamos anéis, mas passamos o tempo todo comendo, bebendo, conversando e nos divertindo. Apreciei a facilidade e a informalidade disso tudo. Quando chegou a hora de ir para casa, as pessoas se dividiram em grupos de 2 ou 3. As primeiras a se despedir foram Linia e Porcena. Será que o povo fera considerava que não se demorar muito era boa educação? Bem, miau. Divirta-se, chefe. Agora sim você é o chefe da escola. Fico ansiosa pelo próximo semestre. Depois de dizer isso, as duas começaram a caminhar pela neve, rumo à casa delas. A segunda a sair foi Nana Roshi, com quem Luke aleatoriamente puxou uma conversa. Era quase como se ele estivesse tentando dar em cima dela, embora não estivesse sendo lá tão transparente a respeito disso. Ele se esforçou para falar sobre roupas e comida, tópicos que pareciam ser do interesse de Nana Roshi. O rapaz era bom em parecer interessado em tópicos de interesse da outra pessoa, mesmo estando um pouco deslocado. Ainda assim, isso foi educacional. Mas não era como se eu pretendesse fazer uso de tal conhecimento. Nana Roshi, por outro lado, não fez nenhuma tentativa para disfarçar o quanto estava se sentindo incomodada. Ela olhou para ele, irritada, e também suspirou, aborrecida. No final, correu para o banheiro só para se livrar de Luke. Quando reapareceu, foi direto para onde eu estava, parecendo até mesmo agitada. Já está na hora de eu ir embora. Aquele lá está me irritando. Então tá bom. Tenho certeza de que você está exausta. Obrigado por ter vindo hoje, falei. Amanhã estarei contando com a sua ajuda novamente. E mais uma coisa. O que seria? Em algum momento no futuro, posso usar a sua banheira? Ela aparentemente deu uma boa olhada no nosso banheiro. Por ser uma japonesa, provavelmente estava sentindo falta das banheiras. Afinal, o seu nome era Shizuka. Certo. Mas Nobita pode acabar te espiando. Esqueça o que eu disse. Não, sério, eu só estava brincando. Pode vir quando quiser. Nana Roshi acenou com a cabeça e começou a se retirar. O sol ainda não tinha se posto, mas me perguntei se ela estaria segura ao retornar sozinha, embora tivesse chegado sem companhia e tivesse itens mágicos que tomariam conta da sua proteção. Escolte a mestra Silente de volta para sua residência, por favor. Sim, princesa. Enquanto eu hesitava a respeito do que fazer, a princesa ordenou que uma de suas acompanhantes servisse como sua escolta. Eu já devia esperar isso de alguém com tanto carisma. Nana Roshi, entretanto, foi obstinada ao recusar a oferta e foi para casa sozinha.
Os próximos foram Zanoba e Julie, depois Badgad. Badgades, Anoba e Ariel compartilharam bebidas enquanto conversavam alegremente entre si. Como eu sabia da afinidade de Badi com o álcool, preparei uma boa quantidade, só como medida de segurança mesmo. Mas parecia que não foi o bastante. Antes que eu percebesse, 2 dos 3 tonéis de vinho que escondi no porão ficaram vazios. Pensei em pedir mais, mas, antes que eu pudesse fazer isso, Anoba já estava caindo. Guahaha! Você com certeza é bem fraco para uma criança abençoada, gargalhou Badgad. Ha ha ha! Ah, que vergonha! Parece que me empolguei. Mestre, você está bem? A pequena Julie estava tentando servir de apoio para Zanoba enquanto ele tropeçava. He. Será que você não deve descansar em um dos quartos? Sugeriu Ariel. Ela não tinha bebido muito, manter a integridade provavelmente fazia parte do seu treinamento como uma dama nobre. Tudo o que ela fazia era elegante, desde a forma como inclinava o copo até a maneira como ria. Ela provavelmente estava um pouco tonta, mas o leve rubor que o álcool havia lhe dado apenas a deixou mais charmosa. Não. Como aluno, e um orgulhoso membro da família nobre Chirone, já me traz vergonha por estar tão completamente embriagado na casa do meu próprio mestre. Vou me despedir enquanto ainda posso andar. Zanoba veio se despedir de mim. Eu, pessoalmente, não via problemas nele ficando em nosso quarto de hóspedes. Mas, bom, tanto faz o que ele quisesse fazer. Suponho que eu também devia ir, princesa de Assura. Passe bem. Disse Badgad. Sim, Vossa Alteza. Espero que também passe bem. Guahaha. Eu não fico doente nem sou ferido. E assim, tanto Zanoba quanto Badgad se despediram. Eu tinha certeza de que eles seriam os últimos a partir. Quando Ariel e seu grupo se prepararam para partir, a recepção chegou ao fim. Enquanto se preparavam para isso, decidi verificar Elinalise. Subi até o segundo andar e dei uma espiada no quarto de hóspedes. Fui recebido por uma exibição emocionante, não do tipo sexual. Era apenas Elinalise usando o colo de Cliff como travesseiro. Ele parecia ter conseguido confortá-la, e então partiram para as demonstrações de afeto. Fiquei com um pouco de inveja. Depois precisaria fazer o mesmo com Sylph. Sr. Cliff, gostaria de falar com a avó. Digo, com a senhorita Elinalise. Se importa? Perguntou Sylph timidamente enquanto se escondia atrás de mim. Cliff me encarou como se em busca de ajuda. Elinalise se levantou e acenou para mim. Eu acenei de volta. Com isso, Cliff se levantou e saiu do quarto. Obrigada, Prude. Sylph sorriu suavemente antes de entrar. Eu e Cliff descemos as escadas juntos. Ele parecia ansioso. Aquelas duas vão ficar bem? Se não ficarem, só precisamos estar de braços abertos para elas, respondi enquanto caminhávamos para o térreo. Quando chegamos, Ariel e seu grupo tinham acabado de terminar os preparativos para a partida. As 2 atendentes estavam ajudando a princesa a vestir o casaco. Quando ela me viu, acenou com o queixo. Lord Rudeus. Obrigada por hoje. O resto do grupo também fez uma enorme reverência. Me curvei em resposta, ao estilo japonês, embora tivesse certeza de que não deveria fazer isso em uma situação destas. Como está a Sylph? Perguntou Ariel. Ela está conversando com Elinalise. Entendo. Com certeza foi uma surpresa e tanto descobrir alguém da família de Sylph aqui. Achei que ela tinha perdido todos os familiares. De fato. O mundo é mesmo pequeno. Sem mencionar que Elinalise e Sylph eram tão diferentes quanto o dia e a noite. Principalmente em termos de castidade. De qualquer forma, esta é a oportunidade perfeita. Lord Rudeus, posso ter um minuto do seu tempo? Suas palavras me pareciam meio misteriosas, mas concordei da mesma forma. Pois bem. Por aqui. Enquanto falava, Ariel rapidamente cruzou a sala e foi até o corredor. De lá, ela procedeu à entrada da frente, abriu a porta e saiu. Como se fosse tão natural quanto respirar, os outros 3 a seguiram. Eu segui o exemplo. Lá fora, o sol começava a se pôr. Ariel parou no caminho por onde as pessoas caminhavam e a neve mal tinha a oportunidade de se acumular. E então virou-se para mim. Lord Rudeus. Sei que te perguntar isso pode parecer inapropriado da minha parte, um momento de hesitação. Você concordaria em um duelo com Luke? Sem magia, apenas espada contra espada. Um pedido muito repentino. Incapaz de responder, franzi os lábios. Luke parecia completamente composto, a mão apoiada no punho de sua espada.
Isso com certeza não era algo que Ariel havia decidido no calor do momento. Poderia explicar o seu raciocínio para isso? Ela apenas sorriu suavemente. Apenas por diversão. Por diversão? Falei, e Luke desembainhou que era uma espada bem real considerando que era uma de 2 gumes, ele não iria me acertar com um lado cego. Podemos ao menos usar espadas de madeira? Não tenho uma espada de verdade. Não me importo se você conjurar uma para o seu uso, respondeu ela. Mas você não disse para ser sem magia? Não vejo problemas se você usá-la para criar uma arma. Então tá bom. Usei minha magia de terra para criar uma lâmina de pedra. A tornei espessa e durável, o que significava que também era pesada. Costumava praticar meus golpes todos os dias, então poderia manejá-la com facilidade, mas, se acertasse alguém em um lugar errado e acontecesse o pior, essa pessoa poderia morrer. Não era algo que deveria bater em alguém só por diversão. Não se preocupe, disse Ariel. Foi Luke quem pediu por isso. Pediu, foi? Não me importo se você usar todo o seu poder para nocauteá-lo. Sem minha magia, eu não passava de um espadachim comum. Não havia garantias de que poderia vencê-lo ou nocauteá-lo. Só para referência, Luke está no nível intermediário no estilo Deus da Espada e iniciante no estilo Deus da Água. A espada dele também é um item mágico, feita para cortar escudos de aço com tanta facilidade quanto cortaria manteiga. As botas que ele usa são como as de Sylph, capazes de aumentar a velocidade do usuário. Sua capa pode bloquear calor, suas luvas aumentam a força e, por baixo do uniforme, usa roupas à prova de projéteis. Isso é incrível. Então ele estava trajado da cabeça aos pés com um equipamento digno de um herói. Mesmo vendendo a minha casa recém-reformada, eu não teria dinheiro suficiente para conseguir isso tudo. Em outras palavras, pode ser eu quem acabe nocauteado. Duvido. Mas, caso sinta que sua vida corre perigo, sinta-se à vontade para usar magia. Vou rezar para que ele não me corte ao meio antes que eu tenha a chance. Aliás, por que ele propôs isso? Nenhum de nós se beneficiaria com a morte do outro. Antes de começarmos, gostaria que você me dissesse por que estamos fazendo isso. Fiz algo que te chateou? Perguntei. Não. É só por diversão. Mas, claro, se quiser, pode recusar. Quer eu aceite ou não, isso me preocupa. Se acertar no lugar errado, mesmo esta espada de pedra é mortal o suficiente para acabar com uma vida. Luke está preparado para essa possibilidade. Bem, eu não estava. Eu era recém-casado e não queria matar ou ser morto. Por favor, disse Ariel. Sua voz parecia sombria. O que isso iria provar? Talvez fosse algum tipo de tradição do reino Asura. Eu poderia facilmente imaginar o velho Sauros dizendo algo como: se quiser tomar Ares como a sua esposa, primeiro deve me derrotar. Mas Sauros estava morto. Deus. Por favor, aceite. Se você for homem, deve entender, disse Luke. Lá estava a frase, se você for homem. Uma observação injusta. Era como se ele estivesse dizendo que eu não era homem porque não entendia. Ah, enfim. Não era como se fossemos lutar a sério e mirar na garganta um do outro. Muito bem. Por favor, seja gentil comigo. Mas eu ainda usaria meu olho demoníaco da previsão. Não queria que ninguém morresse por acidente. Obrigada por aceitar o nosso pedido. Eu ainda não entendia por que eles queriam fazer isso, mas após as palavras de Ariel, Luke ficou pronto. Assim que Cliff viu tudo, chamou por mim, confuso. Ei, Deus, você tem certeza disso? Ah, Mestre Cliff. Se as coisas começarem a ficar ruins, por favor, lance um feitiço de cura na mesma hora. Sim. Já estava planejando fazer isso. Com a espada de pedra em mãos, lentamente assumiu uma postura. Estávamos separados por cerca de 3 passos. Isso significava que após dar um passo poderíamos atacar um ao outro. Isso era mais perto do que a distância que eu normalmente estabelecia em minhas simulações. Pois bem, está pronto? Sim. Após ouvir a minha confirmação, Ariel disse bruscamente. Comecem! Ah! Berrou Luke, dando um pontapé no chão. Quando a neve se espalhou, ele lançou o seu corpo em direção ao meu. Ele era lento. Não, em comparação com uma pessoa comum, provavelmente não era tão lento. Devia ser tão rápido quanto Linnea, mas, ainda assim, lento o suficiente para que eu pudesse prever os seus movimentos. Ele não estava no mesmo nível que Ares ou Ruigerd, muito menos no de Orsted. Devia estar abaixo até mesmo de soldado. Isso era tudo o que podia fazer, mesmo com tantos itens mágicos.
Luke se aproximou, balançando sua espada em um corte diagonal. Ha! Sua forma estava tecnicamente correta e também estava colocando seu peso no balanço. Ele também não estava contando muito com os seus itens mágicos, mas ainda se movia muito mais devagar do que as minhas simulações mentais. Ah! Mirei no seu antebraço. Estilo Deus da Espada, ataque inicial, fatia-braço. Era uma habilidade que aprendi há muito tempo, um movimento enraizado em mim através de centenas de milhares de balanços de prática. O peso da minha lâmina quebrou o braço dele em um único golpe. Ele largou a espada e ela desapareceu na neve. Ainda não. Luke na mesma hora tentou pegá-la com a mão esquerda. Não, acabou. Eu impedi que ele agarrasse a espada, batendo o pé em seu peito e fazendo com que voasse. Ele saiu rolando pela neve. Quando tentou se levantar de novo, apontei a minha espada em sua direção. Já chega! A exclamação de Ariel encerrou o duelo. Luke usou a mão quebrada para dar um soco no chão, depois gemeu de dor e pôs uma tala em seu braço. Elemoi, cura ele. Ao comando da princesa, uma de suas assistentes correu até ele. Ela segurou seu braço quebrado bem perto de seus enormes seios, que ameaçaram envolvê-lo todo, e então lançou uma magia de cura. Incrível, disse Cliff, admirado. Ele não sabia nada de esgrima, então não fazia ideia da piada que a partida tinha sido. Existiam muitos espadachins e guerreiros mais habilidosos do que eu, como Ares ou Soldado. Eu tinha certeza de que não poderia derrotar qualquer um deles sem usar magia e meu olho demoníaco. Luke não passava de um espadachim comum. Se eu não tivesse usado meu olho, poderíamos ter trocado alguns golpes, mas foi exatamente como Ariel havia dito. Ele não era páreo para mim. Mestre Luke, você está bem? Estou bem. Assim que ouvi a sua resposta calma, joguei minha espada de pedra de lado. Ela afundou na neve. Luke se levantou e olhou na minha direção. Seu sorriso superficial de sempre havia sumido. Ele parecia sério. Cuide bem da Sylphie. É claro. Ele estava me testando para ver se eu era forte o suficiente para proteger? Seria bom se você explicasse o seu raciocínio. Isso não é tão importante, observou Ariel. Luke só tinha suas próprias incertezas a respeito do assunto. Orgulho masculino, suponho. Orgulho masculino? O quê? Ele também está apaixonado pela Sylphie. Não tive a intenção de zombar dele, mas Ariel franziu a testa diante da minha pergunta. Merda. Podia ter sido uma pergunta rude. Todos nós amamos a Sylphie, mas não no sentido romântico da palavra, disse ela. Como camaradas que passaram por situações de vida ou morte juntos, compartilhamos de um vínculo poderoso. Minhas desculpas. Foi uma pergunta rude. Contanto que você entenda. A expressão dela retornou à sua compostura usual. Ela olhou em direção à casa, onde Sylphie e Erinalise provavelmente continuavam conversando. Eu eventualmente retornarei para o reino Assura. A partir deste momento existirão apenas dois caminhos, ou eu tomo o trono, ou morro. Há uma probabilidade significativamente alta de que seja a segunda opção e o palácio acabe se tornando o meu túmulo. Você tem que voltar? Se não fizesse isso, trairia as memórias daqueles que morreram para me colocar onde estou. Voltar para Assura é o meu dever. Não existem privilégios sem responsabilidades. Apesar das suas palavras severas, não havia qualquer emoção no rosto de Ariel. O rosto dela era o de alguém que não duvidava em nada a respeito do que devia fazer. Não que eu estivesse em posição para julgar, mas, no que me dizia a respeito, era essa convicção que a tornava uma boa candidata ao trono. Sylphie, no entanto, não tem esse dever, continuou ela. Verdade. Sylphie não era nobre nem da realeza, apenas uma estranha que foi jogada no Palácio Real durante o incidente de deslocamento. Sylphie salvou a minha vida. Ela esteve o tempo todo disponível para mim como uma amiga, mesmo após descobrir que os pais dela faleceram. Eu dependi muito dela. Mas agora já basta. Já era hora de eu parar de depender dela e deixá-la seguir o seu próprio caminho. Mesmo assim, Sylphie tinha intenção de continuar seguindo a princesa. Elas tinham passado por tantas coisas juntas, eu podia entender por que Sylphie queria ver as coisas até o fim. Se Ruiger decidisse desafiar Laplace em uma batalha, por exemplo, eu provavelmente me juntaria a ele, mesmo com as minhas pernas tremendo o tempo todo. Espera, essa provavelmente não era uma boa comparação. Mas a vontade de lutar ao lado do amigo era a mesma. Se Sylphie escolhesse seguir Ariel, eu ficaria orgulhoso dela. Mas se eu achasse que era uma luta na qual não tinha chances de vitória, gostaria de impedi-la. Sylphie pretende ficar comigo até o fim, disse Ariel. Mas ela agora se casou, e se vocês dois tentarem o seu melhor, tenho certeza de que eventualmente terão filhos.
Quando isso acontecer, espero que a vontade dela de me seguir acabe se esvaindo sozinha. Eu não estava tão certo sobre isso. Quando essa hora chegasse, eu seria capaz de pará-la. Acho que não. De qualquer forma, eu provavelmente estaria ao lado dela para ajudar. Tendo dito isso, continuou Ariel. Se você maltratar a Sylphie, então eu a tomarei de volta. Tenho certeza de que não podemos derrotá-lo com uma simples demonstração de poder, mas existem muitos outros métodos. Então, por favor, não me faça sentir que seria melhor mantê-la sempre comigo. Vou levar essas palavras a sério. Pois bem, Lorde Rudeus. Por favor, tome conta de Sylphie. Ariel girou nos calcanhares. Suas duas atendentes se curvaram para mim. Luke me deu um olhar de reconhecimento enquanto pegava sua espada. Os quatro então se retiraram, arrastando os pés pela neve até desaparecer, sem nem mesmo esperar que Sylphie descesse. Enquanto vi a partida deles, pensei comigo mesmo, quando o dia chegar, não importa o que Ariel diga, estaremos lá para ajudá-la. Quando voltamos para casa, Sylphie e Elinalise estavam descendo as escadas. Os olhos de Sylphie estavam inchados, mas parecia que um bom peso havia sido tirado de seus ombros. Ah, Rude! Onde está a princesa Ariel? Ela acabou de sair. Ah! Sinto muito por ter demorado. Ela disse alguma coisa? Só cuide bem da Sylphie. Eu ainda estava pensando a respeito da melhor maneira de mencionar o duelo, mas Cliff me interrompeu. Luke de repente desafiou o Rudeus para um duelo. Mas deixe que o Rudeus conte isso. Ele acabou com aquele lá com um único golpe. Ah, eu queria poder mostrar a forma como aquele idiota insuportável se encolheu enquanto segurava o braço quebrado. Você nunca decepciona, não é, Cliff? E, de novo, não soube ler o clima, pensei secamente. Não que isso importasse, mas tive a sensação de que ele não gostava muito de Luke. Bem, tanto faz. Quando Sylphie ouviu isso, ela franziu as sobrancelhas. Rude, você lutou com o Luke? Não, eu não chamaria aquilo de luta. Fui convidado a duelar com ele, a princesa Ariel estava observando. Entendo. Luke provavelmente queria ver por ele mesmo. Ver o quê? Perguntei. Sua força. Até agora, tem sido ele quem protegeu a princesa e eu. Entendi o que ela estava tentando dizer, mas fiquei surpreso ao saber que o zelo dele era tanto. Acho que nunca se conhece o suficiente do coração de uma pessoa, hein? Mais importante, minha esposa tinha acabado de ser informada que eu tinha duelado e não estava nem preocupada? O meu oponente até mesmo usou uma espada de verdade. Mas obrigada, Rude. Por quê? Por pegar leve com o Luke. Ele é fraco. Você poderia matá-lo se fosse com tudo. Parecia que a hipótese de eu ser derrotado não havia nem passado pela cabeça dela. Mas, pobre Luke. Bem, chega de falar sobre mim, falei. Terminaram de conversar? Sim, concordou Sylphie alegremente. No final das contas, Elinalise era a avó de Sylphie. Em outras palavras, a mãe de Laus. Elinalise teve filhos meio-elfos pelo mundo todo e, devido à maldição e à sua personalidade, problemas a seguiram por todos os cantos. Suas habilidades para solucionar conflitos eram algo que dominou apenas nas últimas décadas. Antes disso, costumava deixar escândalos e tormentas por todos os lugares que passava, e algumas dessas coisas ainda a assombravam. Sua reputação era particularmente ruim entre os elfos, que costumavam condenar seus filhos ao ostracismo pelo crime de serem seus parentes. Muitos de seus filhos e netos a menosprezavam, tentando manter distância, então parou de revelar o seu nome verdadeiro a todos os filhos que tinha. Ela os educava até a idade adulta, depois cortava os laços com eles. Era assim que esteve vivendo, pelo menos até o momento. Elinalise soube, com um único olhar, que Sylphie devia ser sua neta ou bisneta. Ela não tinha intenção de revelar a verdade, mas quando viu Sylphie parecendo tão feliz no casamento, acabou tomada pela emoção. Era uma história emocionante. Eu mesmo fiquei com os olhos marejados enquanto escutava isso tudo. Mas Elinalise recusou todas as tentativas de ser confortada, alegando que isso era o resultado das suas próprias ações. Assim que a conversa acabou, Cliff me chamou para um canto da sala. Rudeus? Disse ele. Sim, mestre Cliff? Pare com essa merda de mestre, e não precisa ficar falando bonito. Por favor, de agora em diante me chame de Cliff. Pare de ficar enrolando, por favor, apenas faça isso. Portanto, não havia necessidade para o respeito, e ele estava me dando ordens como se fosse uma figura de autoridade? Ah, enfim. Desta vez eu deixaria passar. É sobre a Lise, continuou ele. Certo.
Honestamente, ela não é a pessoa que eu pensei que era. E eu entenderia se ele estivesse desiludido. Afinal, a pessoa que amou por esse tempo todo não tinha apenas filhos, mas até mesmo netos. A julgar pelas suas palavras, existia a possibilidade de que tivesse até mesmo bisnetos. Até eu ficaria consideravelmente chocado. No entanto, se ele dissesse algo como ajude-me a terminar com ela depois da conversa que ouvimos, até eu ficaria chateado. Não era como se ele na Lizzie tivesse o enganado. Cliff a entendeu mal e se apaixonou por vontade própria. Pessoas em situações parecidas costumavam se sentir desiludidas depois de ouvir a verdade, mas, ainda assim, isso me dava nojo. Porém, eu não iria impedi-lo. Ele na Lizzie ficaria melhor sem um pedaço de merda desses, e poderia até mesmo morar conosco. Então, se Sylvie permitisse, poderíamos ter nossa própria pseudo-família. Espera, não, eu não poderia ficar com ninguém além de Sylvie. Bem, espera, poderia até dizer que estávamos fazendo isso pelo bem dela. A vida dela é ainda mais trágica do que eu pensava. Vou me livrar daquela maldição, não importa a que custo. Já que sou um gênio, tenho certeza de que eventualmente vou descobrir como fazer isso, mas, só para ter certeza, você se importaria em me ajudar? E agora, qual de nós que era o pedaço de merda? Eu. Desculpa, Cliff. Então você não está desiludido depois de ouvir o que ela disse? Desiludido? Claro que não. Por que está dizendo isso? Respondeu ele sem qualquer hesitação. Mas a mulher que você ama dormiu com um monte de gente, e não tem só filhos como até mesmo netos, sabe? E daí? Sou um seguidor de Milles. Não importa quais sejam as circunstâncias ou quão longe ela esteja do meu ideal perfeito, ela me ama e tenho o dever de fazê-la feliz, disse ele. Eu tremi. Ah, merda. Talvez tivesse realmente o subestimado. Eu provavelmente deveria começar a chamá-lo de Lord Cliff. Bem, talvez não precisasse ir tão longe assim. Eu continuaria chamando-o apenas de Mestre Cliff, como sempre fiz. Certo, entendi. Ficarei feliz em ajudar em tudo o que puder. Sim, será bom saber que tenho o seu apoio. Assim que estendi a mão para um aperto, ele a agarrou firmemente com a dele. Além disso, pare de ser tão formal. Somos amigos, não somos? Eu recuso. Fui preenchido por um profundo respeito por Cliff. Por menor que fosse a minha ajuda, ficaria feliz em auxiliá-lo. Cliff e Lizzie foram os últimos a ir embora. Então ficamos apenas Sylvie e eu. Começamos a limpar a bagunça que nossos convidados deixaram para trás. Bem, eu digo bagunça, mas nossos convidados eram, na maioria, bem educados, então tudo o que tivemos que fazer foi limpar os lugares onde derramaram um pouco de álcool. Havia sobrado um pouco de comida, mas sobrar era melhor do que faltar. Poderíamos guardar as sobras para comer depois. Quando terminamos a limpeza, o sol se pôs e o céu escureceu. Iluminei o lugar e voltei para a sala de estar. Quando tomei o meu lugar no sofá de 3 lugares, Sylvie sentou-se ao meu lado. Fiquei repentinamente exausto com os eventos do dia. Aconteceu bastante coisa, mas fico feliz que tenha corrido tudo bem, disse Sylvie sorrindo, apoiando a cabeça no meu ombro. Sim. Quando passei meu braço em volta de seus ombros, ela apoiou todo o seu peso sobre mim. Enterrei o meu rosto em seu cabelo e respirei fundo, sentindo seu cheiro. Que perfume doce. Rude, isso faz cócegas. Mas ela não me rejeitou. Continuei cheirando. Estou pensando em deixar o meu cabelo crescer, declarou ela. Sugeri várias vezes para que fizesse isso, só para sempre me deparar com um não. Sempre pensei que tranças ou um rabo de cavalo combinariam com ela, mas nunca pensei que conseguiria ver isso. Tem certeza de que quer fazer isso? Por que você está sendo tão formal? Porque essa é uma conversa séria. Não é tão séria assim. É só que, sabe, meu cabelo não é mais verde, certo? A princesa Ariel me disse para ser mais feminina, mas ainda pretendo usar calças na escola, então pensei que devia ao menos deixar o meu cabelo crescer. Então era isso. Ela não se sentia mais constrangida com o seu cabelo. Curioso, perguntei. Você não vai usar o uniforme feminino? Sem chances. Não ficaria bem em mim. Vamos lá, ficaria perfeito, pensei. Se ela tem que ver para crer, então eu comprarei um assim que tiver a chance. Deixando isso de lado. Bem, eu gostaria de ver como você fica com o cabelo comprido. Ficaria uma graça, sem dúvidas. Mesmo já sendo linda. Obrigada. Então tá. Vou deixar crescer. Isso significava que eu em breve teria que dizer adeus a Sylvie de cabelo curto.
Precisava queimar essa imagem dela em minha mente, pelo menos enquanto ainda podia. Embora achasse que seria capaz de voltar a vê-la assim, caso cortasse o cabelo de novo. Rude, vou dar duro para que o seu amor por mim continue forte. Por que ela tinha que dizer isso? Senti meus olhos ficando marejados. Como eu podia ser tão amado? Também teria que dar duro, então seus sentimentos por mim nunca mudariam. Parecia que o que ela tinha em mente não era um idiota presunçoso, então parei de ser estúpido e comecei a pensar em agir como alguém inteligente. Não tinha certeza de que seria capaz de fazer isso, mas tinha que ao menos tentar. Sylvie, obrigado por tudo que você fez hoje. Obrigada também, Rude. Como estávamos ambos exaustos, decidi que íamos só tomar um banho e relaxar. Foi assim que Sylvie e eu nos casamos.